Olá, bem-vindos à sexta parte do livro História da Menina Perdida, de Helena Ferrante. Eu me chamo Carla e você é sempre bem-vindo por aqui. Se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de deixar seu like no vídeo. Som dos Livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros. 30. Vovó era obviamente Adele e telefonei a meus sogros. Guido atendeu e passou com frieza para a esposa. Adele foi cordial, me disse que Elsa estava lá e acrescentou, não apenas ela. O rapaz também está? Está. Você se incomoda se eu for para ir? Pode vir, estamos esperando. Pedi que Enzo me deixasse na estação de Florença. A viagem foi complicada, atrasos, esperas, aborrecimentos de todo tipo. Pensei em Elsa que, com sua esperteza instintiva, acabou envolvendo Adele. Se Dedê era incapaz de trapaças, ela dava o melhor de si quando se tratava de inventar estratégias capazes de protegê-la e, se possível, garantir-lhe a vitória. Era evidente que tinha planejado me impor rindo na presença da avó, uma pessoa que, ela e a irmã sabiam muito bem, me aceitara como nora de má vontade. Durante toda a viagem me senti aliviada por saber que ela estava protegida e a odiei pela situação em que estava me metendo. Cheguei a Gênova preparada para um embate duro, mas encontrei Adele muito receptiva e Guido gentil. Quanto a Elsa, vestida para a festa, maquiladíssima, o bracelete de minha mãe no pulso, exibindo o anel que anos seu pai me dera de presente. Foi afetuosa e desenvolta, como se achasse inconcebível que eu pudesse estar chateada com ela. O único silencioso, sempre de olhos baixos, era Rino, tanto que me deu pena e acabei sendo mais hostil com minha filha do que com ele. Talvez Enzo tivesse razão. Naquela história toda, o rapaz tinha um papel de pouquíssima relevância. Não tinha nada da dureza e da ousadia da mãe. Foi Elsa quem o arrastou com ela, seduzindo-o só para fazer mal a Dedê. As raras vezes em que teve coragem de me encarar, lançou-me olhares de cão fiel. Logo entendi que Adele recebera Elsa e Rino como se faz com um casal. Tinham um quarto só para eles, toalhas, dormiam juntos. Elsa ostentou sem problemas aquela intimidade ratificada pela avó, talvez até acentuando para mim. Quando, depois do jantar, os dois se retiraram de mãos dadas, minha sogra tentou me fazer confessar minha aversão por Rino. É uma menina, disse a certo ponto. Não sei o que viu nesse rapaz, é preciso ajudá-la a sair disso. Respondi, me esforçando. É um bom rapaz, mas, mesmo que não fosse, ela está apaixonada e não há muito o que fazer. Agradeci por tê-la acolhido com afeto, sem preconceitos, e fui dormir. Mas passei toda a noite pensando na situação. Se eu tivesse errado nem meia frase, provavelmente teria arrasado minhas duas filhas. Não podia separar Elsa e Rino com um corte preciso. Não podia obrigar as duas irmãs a um convívio impossível naquele momento. O que tinha acontecido era grave e, por um tempo, as duas meninas não poderiam mais viver sobre o mesmo teto. Pensar numa transferência para outra cidade só complicaria as coisas. Elsa insistiria em continuar com Rino. Logo me dei conta de que, se quisesse levar Elsa de volta para casa e conseguir que completasse seus estudos até o fim do liceu, precisaria abrir mão de Dedê e mandá-la de fato para o pai. Assim, no dia seguinte, instruída por Adele sobre o melhor horário para ligar, descobri que ela e o filho se falavam com frequência. Conversei com Pietro. A mãe já o tinha informado em detalhes o que acontecera, e por seu mau humor deduzi que o verdadeiro sentimento de Adele sobre aquele episódio não era certamente aquela que ela demonstrava a mim. Pietro me disse grave: precisamos tentar entender que raça de pai nós fomos e de que privamos nossas filhas. Você está dizendo que eu não fui e não sou uma boa mãe? Estou dizendo que é preciso uma continuidade dos afetos e que nem eu nem você soubemos assegurá-la a Dedê e Elsa. Então, interrompi, anunciei que ele teria a oportunidade de ser pai em tempo integral, pelo menos com uma das nossas meninas. Dedê queria se transferir imediatamente para a casa dele, viajaria o mais rápido possível. Não recebeu bem a notícia, se calou. Tergiversou, disse que ainda estava em fase de adaptação e que precisaria de tempo. Respondi: você conhece Dedê, os dois são idênticos, mesmo que você diga não, ela logo estará aí. No mesmo dia, assim que tive a ocasião de conversar frente a frente com Elsa, a enfrentei sem nenhuma consideração por seus caprichos. Fiz que me devolvesse o dinheiro, as joias e o bracelete de minha mãe, que pus imediatamente, escandindo: nunca mais toque em minhas coisas. Ela assumiu tons conciliadores. Eu, não. Sibilei que não hesitaria um minuto em denunciar primeiramente Rino e depois a ela. Assim que tentou replicar, a empurrei contra a parede e ergui a mão para acertá-la. Devia ter uma expressão terrível, porque ela caiu no choro, aterrorizada.
Eu odeio você, soluçou. Não quero te ver nunca mais. Não vou mais botar os pés naquela merda de lugar onde você nos obrigou a viver. Tudo bem, você vai ficar aqui o verão inteiro se seus avós não a expulsarem antes. Depois, em setembro, você volta para casa, retoma a escola, vai estudar e morar com Rino em nosso apartamento até se encher. Ela me olhou estupefata. Houve um longo intervalo de incredulidade. Eu tinha pronunciado aquelas palavras como se anunciasse a mais terrível das punições, e ela as recebeu como um gesto de surpreendente generosidade. É verdade? É. Eu nunca mais vou me encher. Veremos. E tia Lina? Tia Lina vai concordar. Não queria fazer mal a Dedê, mamãe. Eu amo Rino, aconteceu. Vai acontecer outras 1000 vezes. Não é verdade. Pior para você, quer dizer que vai amar Rino pelo resto da vida. Você está zombando de mim. Disse que não. Simplesmente sentia todo o ridículo daquele verbo na boca de uma garotinha. 31. Voltei ao bairro. Comuniquei a Lila o que havia proposto aos 2 meninos. Foi uma troca fria, quase uma tratativa. Eles vão ficar em sua casa? Sim. Se tiver bom para você, para mim também está. Quanto às despesas, dividimos. Eu posso pagar tudo. Por agora eu tenho dinheiro. Por agora eu também tenho. Então estamos acertadas. Como Dedê reagiu? Bem, viaja daqui a 2 semanas. Vai encontrar o pai. Diga que venha se despedir de mim. Não acredito que venha. Então diga a ela que mande lembranças a Pietro. Vou dizer. De repente senti uma grande dor e falei. Em poucos dias perdi 2 filhas. Não use essa expressão. Você não perdeu nada. Ao contrário, ganhou um filho homem. Foi você que conduziu tudo para essa direção. Franziu o senho. Pareceu desorientada. Não sei de que você está falando. Você sempre tem de aliciar, bater, ferir. Agora vai embirrar comigo pelas confusões que suas filhas aprontam? Murmurei, estou cansada, e me retirei. Na realidade, durante dias e semanas, não pude deixar de pensar que Lila não suportava os equilíbrios de minha vida e por isso buscava miná-los. Sempre tinha sido assim, mas depois do desaparecimento de Tina, ela piorara. Fazia um movimento, observava as consequências, fazia outro movimento. O objetivo? Talvez nem ela soubesse. O certo é que as 2 irmãs tinham rompido o relacionamento. Elsa estava numa grande enrascada. Dedê ia embora e eu continuaria no bairro, quem sabe por quanto tempo ainda. 32. Preparei a partida de Dedê. De tanto em tanto lhe dizia: Fique, você vai me dar uma grande dor. Ela respondia: Você é tão ocupada que nem vai perceber que eu fui embora. Insistia: Ima adora você e Elsa também. Vocês vão se entender, vai passar. Mas Dedê não queria nem ouvir o nome da irmã. Assim que a mencionava, ela assumia uma expressão de desgosto e saía batendo a porta. Numa noite antes da partida, de repente ficou palidíssima. Estávamos jantando e começou a tremer. Murmurou: Não consigo respirar. Ima rapidamente lhe serviu água. Dedê deu um gole, então saiu do seu lugar e veio sentar em meu colo. Foi um fato totalmente novo. Ela era grande, mais alta que eu. Há tempos parara de ter qualquer mínimo contato corporal comigo. Se por acaso nos tocávamos, ela escapava como por repulsa. Fiquei surpresa com seu peso, seu calor, seu quadril farto. Abracei-a pela cintura. Ela pôs os braços em volta do meu pescoço e chorou soluçando forte. Ima deixou seu lugar na mesa, se aproximou, tentou ser envolvida no mesmo abraço. Deve ter pensado que a irmã não viajaria mais e nos dias seguintes estava alegre, comportando-se como se tudo tivesse voltado ao normal. Mas o fato é que Dedê foi embora. Aliás, depois daquele abandono, mostrou-se cada vez mais dura e explícita. Com Ima foi afetuosa, beijou-a 100 vezes, disse: Quero pelo menos uma carta por semana. Quanto a mim, deixou-se abraçar e beijar, mas sem retribuir. Certifiquei-a de cuidados, fiz de tudo para atender seus desejos, não adiantou. Quando me queixei de sua frieza, disse: Não há possibilidade de ter uma relação autêntica com você. As únicas coisas que importam são o trabalho e tia Lina. Não há nada que não seja tragado para dentro disso. A verdadeira punição para Elsa é continuar aqui. Tchau, mãe. De positivo, houve apenas que ela voltou a chamar a irmã pelo nome. 33. Quando nos primeiros dias de setembro Elsa voltou para casa, esperei que, com sua vivacidade, ela espantasse a impressão de que Lina realmente havia conseguido me puxar para dentro de seu vazio. Mas não foi assim. Em vez de dar vida nova ao apartamento, a presença de Rino na casa o tornou cinzento. Era um rapaz afetuoso, completamente devotado a Elsa e a Ima, que o tratavam como seu criado.
Eu mesma, devo dizer, adquiri o hábito de lhe solicitar 1000 tarefas tediosas, especialmente enfrentar as longas filas dos correios, e, livrando-me delas, tive mais tempo para trabalhar. Mas ficava deprimida ao ver em torno de mim aquele corpanzil lento, disponível ao mais leve aceno e, no entanto, abatido, sempre obediente, exceto quando se tratava de respeitar prescrições fundamentais, como erguer a tampa do vaso para urinar, deixar a banheira limpa, não largar meias e cuecas sujas pelo chão. Elsa não movia uma palha para melhorar a situação, ao contrário, a complicava de bom grado. Não gostava das afetações que ela fazia com Rino diante de Ima, detestava aquela encenação de mulher desinibida quando, de fato, ela era uma menina de 15 anos. Acima de tudo, não tolerava o estado em que deixava o quarto onde antes dormia com Dedê e agora dividia com Rino. Levantava-se da cama sonolenta para ir à escola, tomava o café depressa e ia embora. Pouco depois aparecia Rino, por mais de 1 hora comia de tudo, se trancava no banheiro por pelo menos outra meia hora e se vestia, vadiava, saía, ia buscar Elsa na escola. Na volta, comiam alegremente e logo se fechavam no quarto. Aquele cômodo era como o local de um delito. Elsa não queria que se tocasse em nada, mas nenhum dos dois cuidava de abrir a janela, de arrumá-lo um pouco. Eu mesma fazia isso antes de Pinúcia chegar. Me irritava que ela sentisse o cheiro de sexo, que encontrasse vestígios de seus relacionamentos. Pinúcia não gostava daquela situação. Quando se tratava de roupas, sapatos, maquiagem, penteados, mostrava-se admirada com aquilo que chamava de minha modernidade, mas naquele caso específico logo deu a entender, e de todas as maneiras, que eu havia feito uma escolha moderna demais, de resto, uma opinião que devia ser muito difusa no bairro. Certa manhã foi muito desagradável topar com ela diante de mim enquanto eu tentava trabalhar, segurando um jornal de onde despontava um preservativo amarrado para evitar que o esperma escorresse. Encontrei no pé da cama, me disse enojadíssima. Fiz de conta que nada acontecera. Não precisa me mostrar, comentei, continuando a escrever no computador. A cesta de lixo está lá para isso. Na verdade, eu não sabia como me comportar. A princípio, pensei que, com o tempo, tudo melhoraria. No entanto, as coisas só se complicaram. Todo dia havia desentendimentos com Elsa, mas eu tentava não exagerar. Ainda sentia ferida da partida de Dedê e não queria perdê-la também. Assim, procurei cada vez mais Lila para me dizer: fale com Rino, ele é um bom rapaz. Tente explicar que ele precisa ser um pouco mais organizado. Mas parecia que ela só estava esperando minhas recriminações para puxar briga. Mande-o de volta para cá. Irritou-se numa manhã. Chega dessa idiotice de morar na sua casa. Aliás, vamos fazer assim. Espaço A. Quando a sua filha quiser encontrá-lo, ela desce, bate na porta e, se quiser, dorme aqui. Me aborreci. Minha filha deveria bater e perguntar a ela se podia dormir com seu filho. Resmunguei. Não, está bem assim. Se está bem assim, sobre o que estamos discutindo? Bufei. Lila, só estou lhe pedindo que fale com Rino. Ele tem 24 anos. Diga que se comporte como um adulto. Eu não quero brigar o tempo todo com Elsa. Vou acabar perdendo a calma e a expulsando de casa. Então, o problema é sua filha, não o meu. Naquelas ocasiões, a tensão subia rapidamente, mas acabava sem saída. Ela ironizava, eu voltava para casa frustrada. Numa noite estávamos jantando quando das escadas partiu seu grito intransigente. Queria que Rino fosse vê-la imediatamente. Ele ficou agitado. Elsa se ofereceu para acompanhá-lo, mas assim que Lila pôs os olhos nela, disse: são assuntos nossos. Volte para sua casa. Minha filha subiu cabisbaixa e, enquanto isso, no andar de baixo, explodiu uma briga violentíssima. Lila berrava, Enzo berrava, Rino berrava. Eu sofri por Elsa, que torcia as mãos ansiosa e dizia: mamãe, faça alguma coisa. O que está acontecendo? Por que o tratam assim? Não falei nada, não fiz nada. A briga terminou, passou certo tempo, Rino não subiu. Então Elsa me obrigou a ir ver o que tinha acontecido. Desci e quem me abriu a porta não foi Lila, mas Enzo. Estava esgotado, deprimido. Não me convidou a entrar. Disse: Lila me falou que o rapaz não está se comportando bem, por isso, a partir de agora, ele vai ficar aqui. Me deixe falar com ela. Discuti com Lila até tarde da noite. Enzo se trancou no quarto, sombrio. Entendi quase imediatamente que ela queria que lhe implorassem. Tinha intervindo, recuperara seu meninão, o humilhara. Agora desejava que eu lhe dissesse: seu filho é como se fosse meu filho. Está ótimo que ele fique lá em casa, que durma com Elsa. Não vou me queixar mais. Resisti longamente, depois cedi e trouxe Rino de volta para casa. Assim que saímos do apartamento, ouvi que ela e Enzo voltaram a brigar. 34.
Rino ficou muito agradecido. Eu lhe devo tudo, tia Leno. Você é a melhor pessoa que eu conheço e sempre vou lhe querer bem. Rino, eu não sou nada boa. Você só precisa me fazer o favor de lembrar que temos apenas um banheiro e que esse banheiro, além de servir a Elsa, é usado também por mim e por Ima. Tem toda razão, me desculpe. Às vezes eu me distraio, não vou mais fazer isso. Ele se desculpava continuamente, se distraía continuamente. A seu modo, agia de boa fé. Declarou 1000 vezes que queria procurar um emprego, que queria contribuir com as despesas de casa, que ficaria atento para não me causar nenhum tipo de incômodo, que tinha por mim um apreço sem limites. Mas trabalho ele não achou nenhum, e a vida, em todos os aspectos mais desagradáveis da cotidianidade, continuou como antes ou talvez pior. No entanto, parei de recorrer a Lila. Dizia apenas, está tudo bem. Era cada vez mais claro para mim que a tensão entre ela e Enzo estava aumentando, e eu não queria servir de estopim aos seus ataques. O que há algum tempo me preocupava era que a natureza de suas brigas tinha mudado. No passado, Lila gritava e Enzo, na maioria das vezes, se calava, mas de uns tempos para cá não era mais assim. Ela estrilava. Com frequência, eu ouvia o nome de Tina e sua voz filtrada pelo pavimento parecia uma espécie de uivo doentio. Depois Enzo explodia de repente, gritava, e seu grito se expandia numa torrente tumultuosa de palavras exasperadas, todas num dialeto violento. Lila então parava subitamente enquanto Enzo berrava, não se escutava a voz dela. Mas assim que ele se calava, ouvia-se a porta batendo. Eu prestava atenção aos passos de Lila pelas escadas na entrada do prédio. Depois suas passadas se perdiam entre os rumores do tráfego no estradão. Até pouco tempo atrás, Enzo corria atrás dela, mas agora não fazia mais isso. Eu pensava, talvez eu deva descer, conversar com ele, dizer, você mesmo me contou como Lina continua sofrendo, seja compreensivo, mas desistia e esperava que ela voltasse logo. No entanto, ela passava o dia todo fora e às vezes à noite também. O que fazia? Imaginava que se refugiasse na biblioteca, como Pietro me contara, ou que vagasse por Nápoles examinando cada palácio, cada igreja, cada monumento, cada lápide, ou que misturasse as duas coisas. Primeiro explorava a cidade, depois ia ver nos livros para se informar. Tomada pelos acontecimentos, não tive tempo nem vontade de puxar conversa sobre aquela sua nova mania, nem ela, de resto, tocou no assunto comigo. Mas eu sabia quanto ela era capaz de se tornar obsessivamente concentrada quando algo a interessava, e não me espantava que pudesse dedicar tanto tempo e energia a isso. Só me vinha uma preocupação quando aqueles sumiços se seguiam aos gritos, e a sombra de Tina se soldava àquele perder-se pela cidade noturna. Então me ocorriam as galerias de tufo nos subterrâneos da cidade, as catacumbas com intermináveis cabeças de defunto, as caveiras de bronze que introduzem as almas infelizes da igreja de Purgatório d'Arco, e às vezes ficava acordada até escutar o portão bater e seus pés subindo as escadas. Num daqueles dias tenebrosos, aconteceu que a polícia se apresentou. Tinha havido uma briga, ela foi embora como sempre. Apareci assustada na janela, vi os policiais se dirigindo ao nosso edifício. Fiquei aterrorizada, pensei que algo tivesse acontecido a Lila. Corri ao patamar. Os policiais procuravam Enzo, tinham vindo prendê-lo. Tentei me intrometer, entender o caso. Fui silenciada com maus modos e o levaram embora algemado. Enquanto descia as escadas, Enzo gritou para mim em dialeto, quando Lila voltar, diga que não se preocupe, é uma idiotice. 35. Por muito tempo foi difícil entender de que ele era acusado. Lila suspendeu toda a atitude hostil em relação a ele, juntou forças e cuidou apenas dele. Manteve-se silenciosa e determinada naquela nova provação. Só se enfureceu quando descobriu que o Estado, como ela não tinha nenhum vínculo oficial com Enzo e nunca se separara de Stefano, não queria reconhecer um estatuto equivalente ao de esposa e, consequentemente, a possibilidade de visitá-lo. Passou então a gastar bastante dinheiro para lhe prestar assistência por canais não oficiais e também para que ele a sentisse próxima. Nesse meio tempo, voltei a recorrer a Nino. Sabia por Marisa que esperar qualquer ajuda dele era inútil. Ele não mexia uma palha nem pelo pai, nem pela mãe ou pelos irmãos. Mas comigo ele de novo colaborou prontamente, talvez para impressionar Ima, talvez porque se tratava de mostrar seu poder a Lila, mesmo que de maneira indireta. De todo modo, ele nem conseguiu entender exatamente qual era a situação de Enzo e em diferentes momentos me deu versões conflitantes, às quais ele mesmo atribuía escassa confiabilidade. O que tinha acontecido? Com certeza, durante suas confissões atabalhoadas, Nádia havia citado o nome de Enzo.
Com certeza havia exumado o período em que Enzo frequentara com Pasquale o coletivo de operários e estudantes na Via del Tribunale. Com certeza atribuíra a ambos pequenas ações de alerta realizadas em anos já bem distantes contra os bens de oficiais da OTAN residentes na Via Manzoni. Com certeza os investigadores estavam tentando implicar Enzo em muitos dos crimes que haviam atribuídos a Pasquale, mas nesse ponto as certezas acabavam e começavam as suposições. Talvez Nádia tivesse afirmado que Enzo recorrera a Pasquale para crimes de natureza não política. Talvez Nádia tenha declarado que algumas daquelas ações sanguinárias, em especial o assassinato de Bruno Socavo, tinham sido executadas por Pasquale e planejadas por Enzo. Talvez Nádia tenha dito que ficou sabendo pelo próprio Pasquale que quem matou os irmãos Solara foram 3. Ele, Antônio Capúcio e Enzo Scano, amigos de infância que cometeram aquele crime movidos por uma longa solidariedade e por um rancor igualmente duradouro. Eram anos complicados. A ordem do mundo em que tínhamos crescido estava se dissolvendo. As velhas competências devidas ao longo estudo e a ciência do bom caminho político pareciam, de repente, um modo insensato de empregar o tempo. Anarquista, marxista, gramsciano, comunista, leninista, trotskista, maoísta, proletarista estavam rapidamente se tornando etiquetas retrógradas ou, pior, uma marca de ferocidade. A exploração do homem pelo homem e a lógica da otimização dos lucros, que antes eram consideradas uma abominação, agora tinham voltado a ser, em toda a parte, os pilares da liberdade e da democracia. Enquanto isso, por vias legais e ilegais, todas as contas que ficaram abertas dentro do Estado e das organizações revolucionárias estavam se fechando com mão pesada. Era fácil acabar assassinado ou na prisão, e entre a gente comum começou um corre-corre. Aquele comunino, que tinha assento no parlamento, ou como Armando Galiani, que agora gozava de certa fama graças à televisão, haviam intuído a tempo que o clima estava mudando e se adaptaram rapidamente à nova era. Quanto àqueles como Nádia, evidentemente tinham sido bem assessorados e agora estavam lavando a própria consciência com um gotejamento de delações. Mas pessoas como Pasquale e Enzo, não. Imagino que eles continuaram a pensar, a se exprimir, a atacar e se defender recorrendo a palavras de ordem que tinham aprendido nos anos 1960 e 1970. Na verdade, Pasquale prosseguiu sua batalha mesmo dentro da cadeia e não disse uma palavra aos servidores do Estado, nem para acusar, nem para se desculpar. Já Enzo com toda certeza falou. Com seu modo vacilante, sopesando cuidadosamente cada palavra, expôs seus sentimentos de comunista, mas ao mesmo tempo rejeitou as acusações que eram feitas contra ele. Por sua vez, Lila concentrou sua agudeza, seu péssimo gênio e advogados caríssimos na batalha para tirá-lo daquela enrascada. Enzo, estrategista? Combatente? Mas quando, se havia anos, trabalhava dia e noite na Basic Site? Como seria possível matar os Solara em parceria com Antônio Pasquale, se naquelas horas ele estava em Avelino e Antônio na Alemanha? Como se não bastasse, mesmo admitindo que fosse possível, os 3 amigos eram conhecidíssimos no bairro e, mascarados ou não, teriam sido reconhecidos. Mas de nada adiantou. A máquina da justiça, como se diz, seguiu em frente e, a certa altura, temi que até Lila fosse presa. Nádia não parava de soltar nomes. Prenderam alguns dos que tinham integrado o coletivo da Via del Tribunale. Um trabalhava na FAO, outro era funcionário de banco, e acabou sobrando até para a ex-mulher de Armando, uma tranquila dona de casa que se casara com um técnico do Enel. Nádia só poupou 2 pessoas, o irmão e, apesar dos temores difusos, Lila. Talvez a filha da professora Galiani tenha pensado que, ao atingir Enzo, já a golpeara em profundidade, ou talvez a odiasse e respeitasse ao mesmo tempo, tanto que depois de muitas incertezas resolveu mantê-la de fora, ou talvez tivesse medo dela e temeu um confronto direto, mas prefiro a hipótese de que ela tenha sabido da história de Tina e acabou se apiedando, ou melhor, tenha pensado que, se uma mãe passa por uma experiência daquela, não há mais nada que realmente possa feri-la. Enquanto isso, pouco a pouco as acusações imputadas a Enzo foram se revelando sem fundamento. A justiça perdeu força, se cansou. No fim das contas, depois de muitos meses, quase nada ficou de pé contra ele. A velha amizade com Pasquale, a militância no Comitê Operário Estudantil nos tempos de San Giovanni a Tedúcio, o fato de que a casa semi-arruinada nas montanhas do Serino, onde Pasquale esteve escondido, era alugada a um de seus parentes de Avelino.
de etapa judicial em etapa judicial, aquele que fora considerado um líder perigoso, idealizador e executor de crimes brutais, acabou sendo degradado a simpatizante da luta armada, quando até mesmo essas simpatias se revelaram opiniões genéricas que jamais se efetivaram em ações criminosas. Enzo finalmente voltou para casa. Mas quase 2 anos tinham transcorrido desde sua detenção, e no bairro se consolidara a fama de que ele era um terrorista muito mais perigoso que Pasquale Peluso. Pasquale, diziam as pessoas nas ruas e no comércio. Todos nós conhecemos desde menino, sempre trabalhou. Sua única culpa foi a coerência de homem íntegro que, para não se despir das roupas de comunista que seu pai costurara para ele, mesmo depois da queda do Muro de Berlim, assumiu a culpa de outros e nunca vai se render. Já Enzo, diziam, é muito inteligente, soube se disfarçar bem com os seus silêncios e com os milhões da Basic Site, mas sobretudo tem atrás de si, a conduzi-lo, Lina Cerulo, sua alma negra, mais inteligente e mais perigosa que ele. Esses dois, sim, deviam ter feito coisas terríveis. Assim, de maledicência em maledicência, imprimiu-se neles a marca de quem não só haviam derramado sangue, mas também foram tão espertos a ponto de acabar se safando. Naquele clima, a empresa deles, já em dificuldades pelo desinteresse de Lila e pela fortuna que ela gastara com os advogados, não conseguiu se recuperar. Os dois a venderam de comum acordo e, embora Enzo calculasse que ela valeria 1 bilhão de liras, a muito custo amealharam 200 milhões. Na primavera de 1992, quando já não brigavam mais, se separaram tanto como parceiros nos negócios quanto como casal de companheiros. Enzo deixou boa parte do dinheiro com Lila e foi procurar trabalho em Milão. A mim, disse certa tarde, fique perto dela. É uma mulher que não está bem consigo, vai ter uma velhice triste. Por um período me escreveu assiduamente e eu fiz o mesmo. Me telefonou 2 vezes e depois sumiu. 36. Mais ou menos naquela época, outro casal também sucumbiu. Elsa e Rino. Viveram de amor e na paz por 5 ou 6 meses. Depois minha filha me chamou de lado e me confidenciou que se sentia atraída por um jovem professor de matemática. Um docente de outra classe que nem sequer sabia de sua existência. Perguntei, e Rino? Respondeu, ele é meu grande amor. Enquanto ela somava gracejos a suspiros lânguidos, compreendi que distinguia entre amor e atração, e que o amor por Rino não era minimamente arranhado pela atração relativa ao professor. Já que eu estava, como sempre, ocupada, escrevia muito, publicava muito, viajava muito, foi Ima quem se tornou confidente em tanto de Elsa quanto de Rino. Minha filha mais nova, que respeitava os sentimentos de ambos, ganhou a confiança dos dois e se transformou numa fonte confiável de informações para mim. Soube por ela que Elsa conseguira seduzir o professor. Soube por ela que, depois de certo tempo, Rino começara a suspeitar de que sua relação com Elsa já não ia tão bem. Soube por ela que Elsa tinha deixado o professor para não magoar Rino. Soube por ela que, depois de 1 mês de intervalo, ela não resistiu e retomou o caso. Soube por ela que Rino, depois de sofrer durante quase 1 ano, por fim a enfrentou chorando e lhe suplicou que dissesse se ainda o amava. Soube por ela que Elsa gritou para ele, não te amo mais, amo outro. Soube por ela que Rino lhe deu uma bofetada, mas só com a ponta dos dedos, só para mostrar que era homem. Soube por ela que Elsa correu para a cozinha, pegou a vassoura e o golpeou furiosamente sem que ele reagisse. Já por meio de Lila, fiquei sabendo que Rino, quando eu não estava em casa e Elsa nem voltava da escola, passando a noite fora, corria para ela desesperado. Cuide um pouco de sua filha, me disse uma noite. Tente entender o que ela pretende, mas falou com desinteresse, sem demonstrar apreensão pelo destino de nenhum dos dois. De fato, acrescentou, veja, se você tem seus compromissos e não quer fazer nada, dá na mesma. Depois resmungou, nós não fomos feitas para ter filhos. Queria rebater que eu me sentia uma boa mãe e que me esforçava como nenhuma outra para prosseguir meu trabalho sem tirar nada de Dedê, Elsa e Ima, mas não o fiz. Percebi que naquele momento ela não estava contra mim nem contra minha filha, só estava tentando conferir uma normalidade ao seu desamor por Rino. As coisas foram diferentes quando Elsa deixou o professor, passou a namorar o colega de turma com quem estudava para os exames de maturidade e comunicou o fato imediatamente a Rino para que ele entendesse que terminara. Então Lila subiu ao meu apartamento e, aproveitando que eu estava em Turim, fez uma cena terrível com ela. O que a sua mãe lhe meteu na cabeça? Disse em dialeto. Você é uma insensível, faz mal às pessoas sem nem se dar conta. Por fim gritou.
Querida, você se acha grande coisa, mas não passa de uma vagabunda. Ou pelo menos foi o que Elsa me relatou, corroborada o tempo todo por Ima, que me confirmou. É verdade, mamãe. Ela a chamou de vagabunda. Não importa o que Lila lhe disse. O fato é que minha segunda filha ficou marcada. Perdeu a leveza. Abandonou o colega com quem estudava, mostrou-se gentil com Rino, mas o deixou sozinho na cama e se transferiu para o quarto de Ima. Depois de passar no exame de maturidade, decidiu ir visitar o pai e Dedê. Embora a irmã nunca tenha dado sinais de que queria fazer as pazes, viajou para Boston e ali as duas, ajudadas por Pietro, chegaram à conclusão de que ambas se equivocaram ao se apaixonar por Rino. Amigas de novo, fizeram uma longa viagem pelos Estados Unidos com grande alegria, e quando Elsa retornou a Nápoles, me pareceu mais serena, mas não ficou muito tempo comigo. Escreveu-se em física, voltou a ser frívola e cortante, mudou de namorado com frequência. Como era perseguida pelo colega de escola, pelo jovem professor de matemática e, naturalmente, também por Rino, não prestou os exames, voltou às velhas paixões, misturou-as com as novas e não fez mais nada. Por fim, voou de novo aos Estados Unidos e resolveu estudar lá. Assim como Dedê, ela também foi embora sem se despedir de Lila, mas de modo inteiramente inesperado falou bem dela para mim. Disse que entendia porque eu era sua amiga há tantos anos e a definiu sem nenhuma ironia a melhor pessoa que já havia conhecido. 37. Mas essa não era a opinião de Rino. Embora possa parecer surpreendente, a partida de Elsa não o impediu de continuar morando comigo. Por muito tempo ficou desesperado, temia afundar de novo na miséria física e moral de que eu me atribuía, cheio de devoção, esse e muitos outros méritos, o havia salvado, e continuou ocupando o quarto que tinha sido de Dedê e Elsa. Naturalmente ele me fazia 1000 favores. Quando eu viajava, me acompanhava de carro até a estação e carregava minha mala, fazendo o mesmo na volta. Tornou-se meu motorista, meu carregador, meu factotum. Quando precisava de dinheiro, me pedia com gentileza, com afeto e sem o mínimo escrúpulo. Às vezes, quando me deixava nervosa, eu o lembrava de que tinha obrigações em relação à mãe. Ele entendia e desaparecia por um período, mas acabava voltando incomodado, murmurando que Lila nunca estava em casa, que o apartamento vazio deprimia, ou vinha resmungando. Ela nem me disse tchau, não para de escrever no computador. Lila escrevendo? E o que ela escrevia? De início, a curiosidade foi fraca, o equivalente de uma constatação distraída. Na época eu estava com quase 50 anos, vivia meu período de maior sucesso, publicava até 2 livros por ano, vendia bastante. Ler e escrever tinham se tornado um ofício e, como todos os ofícios, começava a pesar sobre mim. Lembro que pensei, no lugar dela, eu estaria tomando sol numa praia. Depois disse a mim mesma, se escrever lhe faz bem, melhor assim. E fui cuidar de outras coisas, esqueci o assunto. 38. A partida de Dedê e depois a de Elsa foram uma grande dor. Deprimiu-me o fato de que ambas, ao final, tenham preferido o pai a mim. Com certeza gostavam de mim, com certeza sentiam minha falta. Eu enviava cartas continuamente. Nos momentos de melancolia, telefonava sem me importar com a conta. E gostava da voz de Dedê quando ela me dizia: sonho muitas vezes com você. E como me comovia quando Elsa escrevia: estou procurando seu perfume em toda parte, quero usá-lo também. Mas o dado concreto é que elas tinham ido embora e que eu as perdera. Cada carta delas, cada telefonema testemunhava que, mesmo sofrendo com nossa separação, não tinham com o pai os conflitos que tiveram comigo. Ele era o ponto de acesso a seu verdadeiro mundo. Uma manhã Lila me disse num tom difícil de decifrar: não faz sentido você continuar mantendo Ima aqui no bairro. Mande-a para Roma, para morar com Nino. Está na cara que ela gostaria de poder dizer às irmãs: fiz o mesmo que vocês. Aquelas palavras tiveram um efeito desagradável sobre mim. Como se me desse um conselho desapaixonado, ela estava sugerindo que eu também me separasse de minha terceira filha. Dava a impressão de dizer: seria melhor para Ima e seria melhor para você. Repliquei: se Ima também me deixar, minha vida não tem mais sentido. Mas ela sorriu. Onde está escrito que as vidas devem ter um sentido? Então começou a diminuir todo aquele meu esforço em escrever. Dizia divertida: o sentido é aquele traço de segmentos pretos como a merda de um inseto? Convidou-me a descansar um pouco. Exclamou: qual é a necessidade de tanto esforço? Chega! Passei um longo período de mal-estar. De um lado pensava: quer que eu me prive até de Ima. De outro, dizia a mim mesma: tem razão, preciso aproximar Ima do pai.
Não sabia se mantinha preso a mim o afeto da única filha que me restara ou, para o bem dela, tentava reatar o vínculo com Nino. Opção essa que não seria nada fácil e as recentes eleições tinham sido uma prova disso. Ima tinha apenas 11 anos de idade, mas mesmo assim se tomou de paixão política. Escreveu ao pai, me lembro, telefonou para ele, se ofereceu para fazer campanha para ele de todas as maneiras e quis que eu também o ajudasse. Eu detestava os socialistas ainda mais que no passado. Às vezes em que tinha encontrado Nino, lhe dirigira frases do tipo: "Como você se transformou, não o reconheço mais." Cheguei a dizer, com algum exagero retórico: "Nascemos na miséria e na violência. Os Solara eram criminosos que se apropriavam de tudo, mas vocês são piores. Vocês são um bando de saqueadores que fazem leis contra as pilhagens alheias." Ele me respondera alegremente: "Você nunca entendeu nada de política e nunca vai entender. Brinque de literatura e não fale de coisas que não conhece." Mas depois a situação se complicou. Uma corrupção de longuíssima data, comumente praticada e comumente sofrida em todos os níveis como norma não escrita, mas sempre vigente e das mais respeitadas, veio à tona graças a uma repentina inflexão da magistratura. Os miliantes de alto coturno, que a princípio pareciam poucos e tão ineptos que foram flagrados com as mãos nas arcas, se multiplicaram a ponto de se tornarem a verdadeira face da gestão da coisa pública. Nas vésperas das eleições, vi um Nino menos fagueiro. Como eu tinha certa notoriedade e prestígio, ele se serviu de imã para me pedir que eu me alinhasse publicamente em seu favor. Disse sim à menina para que não se magoasse, mas depois, de fato, não intervim. Ima ficou com raiva, reiterou seu apoio ao pai, e quando ele lhe pediu que aparecesse ao seu lado numa propaganda eleitoral, ela se encheu de entusiasmo. Eu protestei e me vi numa péssima situação. De um lado, não neguei a permissão a Ima. Era impossível fazê-lo sem causar uma ruptura. De outro, gritei a Nino por telefone: "Coloque Albertino, coloque Lídia em sua publicidade, mas não ouse usar minha filha desse jeito." Ele insistiu, vacilou, por fim se rendeu. Obriguei-o a dizer a Ima que ele fora informado de que crianças não podiam participar de campanhas publicitárias, mas ela entendeu que quem a privou do prazer de posar publicamente ao lado do pai tinha sido eu, e me disse: "Você não gosta de mim, mamãe. Dedê e Elsa você mandou para Pietro. Já eu não posso passar nem 5 minutos com papai." Quando Nino não foi reeleito, Ima caiu no choro e murmurou entre soluços que a culpa era minha. Enfim, tudo era complicado. Nino se amargurou, ficou intratável. Por um período nos pareceu a única vítima daquelas eleições, mas não era bem assim. Rapidamente, todo o sistema dos partidos foi arrastado e perdemos os rastros dele. Os eleitores se voltaram contra os antigos, os novos e os novíssimos. Se as pessoas se retraíram horrorizadas diante de quem queria abater o Estado, agora saltavam para trás desgostosas diante de quem, fingindo de várias maneiras servi-lo, o devoraram como um grande verme devora a maçã. Uma onda negra, antes oculta sobre luxuosas cenografias de poder, e uma logorreia tão desavergonhada quanto insolente, agora se tornava sempre mais visível, inundando cada canto da Itália. O bairro de minha infância não era o único lugar a não ser tocado por nenhuma graça. Não era Nápoles a única cidade irredimível. Certa manhã topei com Lila nas escadas. Parecia alegre. Me mostrou o exemplar da República que acabara de comprar. Havia uma foto do professor Guido Airota. O fotógrafo flagrara em seu rosto, não sei quando, uma expressão amedrontada que o tornava quase reconhecível. O artigo, repleto de disse e de talvez, levantava a hipótese de que até o célebre estudioso e antigo dirigente político pudesse, em breve, ser convocado pelos juízes por saber muito a respeito da podridão da Itália. 39. Guido Airota nunca se apresentou diante dos juízes, mas por dias e dias, jornais e revistas traçaram mapas da corrupção em que ele também figurava. Naquela circunstância, fiquei contente de que Pietro estivesse na América, de que também Dedê e Elsa agora tivessem uma vida do outro lado do oceano, mas me preocupei com Adele. Pensei que devia pelo menos telefonar para ela. Entretanto, vacilei. Disse a mim mesma: ela vai achar que estou gostando. Vai ser difícil convencê-la do contrário. Mas liguei para Maria Rosa. Me pareceu um caminho mais fácil a ser percorrido. Engano meu. Fazia anos que não a via nem ouvia. Me atendeu com frieza. Disse com uma ponta de sarcasmo: que bela carreira você fez, minha cara. Agora é lida por todo lado. Não se pode abrir um jornal ou revista sem topar com a sua assinatura.
Depois falou minuciosamente de si, algo que nunca acontecera no passado. Citou livros, artigos, viagens. O que mais me espantou é que tinha deixado a universidade. Por quê? Perguntei. Não gostava. E agora? Agora o quê? Você vive de quê? Sou de família rica. Mas se arrependeu da frase assim que a pronunciou. Riu incomodada. E foi ela quem logo em seguida falou do pai. Disse, tinha de acontecer. E citou Franco. Murmurou que ele tinha sido um dos primeiros a entender que ou se mudava tudo e depressa, ou viriam tempos cada vez mais duros e não haveria mais esperança. Meu pai, disse com raiva, pensou que fosse possível mudar uma coisa aqui, outra ali, ponderadamente. Porém, quando você muda pouco ou nada, é forçado a entrar no esquema de mentiras. Ou pactua com isso, ou é eliminado. Então perguntei, Guido é culpado? Ele desviou verba? Riu nervosa. Sim, mas é totalmente inocente. Em toda a vida nunca pôs no bolso nenhum centavo que não fosse mais que lícito. Depois tornou a falar de mim, mas com um tom quase ofensivo. Reiterou, você escreve em excesso, não me surpreende mais. E apesar de eu ter telefonado, quem disse tchau foi ela. E desligou. O juízo duplo e incongruente que Maria Rosa formulara sobre o pai se mostrou verdadeiro. O clamor midiático em torno de Guido arrefeceu aos poucos, e ele voltou a se fechar em seu escritório, mas como um inocente seguramente culpado, ou, caso se prefira, como culpado seguramente inocente. Naquela altura tive a impressão de que já podia telefonar para Adele. Ela me agradeceu a gentileza com ironia. Demonstrou que estava mais informada que eu sobre a vida e os estudos de Dedê e Elsa. Pronunciou frases do gênero: esse é um país em que se está exposto a todo tipo de injúria. As pessoas de bem deveriam emigrar o mais rápido possível. Quando perguntei se podia dar um oi a Guido, me respondeu: eu mando suas lembranças para ele, agora está descansando. Depois exclamou rancorosa: o único erro dele foi se cercar de recém-alfabetizados sem nenhuma ética, jovens arrivistas prontos a tudo, gentalha. Naquela mesma noite, a televisão mostrou a imagem particularmente alegre do ex-deputado socialista Giovanni Sarratori, de que na época já não era mais jovem, tinha 50 anos, e o inseriu na lista cada vez mais longa dos corruptores e dos corruptos. 40. Aquela notícia perturbou sobretudo Ima. Em seus poucos anos de vida consciente, tinha visto o pai muito pouco, e no entanto o transformara num ídolo. Se gabava dele com os colegas de escola, se gabava com os professores, mostrava a todo mundo uma foto publicada nos jornais em que os dois apareciam de mãos dadas bem na entrada do Montessoritório. Quando imaginava o homem com quem iria se casar, dizia, com certeza vai ser muito alto, moreno e bonito. Quando soube que o pai tinha ido parar na cadeia como qualquer outro morador do bairro, lugar que ela considerava horroroso, agora que estava crescendo, dizia sem meios termos que tinha medo dali e cada vez mais com razão, perdeu aquele pouco de segurança que eu conseguira lhe assegurar. Soluçava durante o sono, acordava no meio da noite e queria deitar na minha cama. Em certa ocasião, topamos com Marisa, descuidada, mal vestida, mais raivosa do que de costume. Disse sem se preocupar com Ima: Nino merece, sempre só pensou em si, e você sabe bem disso, não quis lhe prestar nenhuma ajuda, bancava o homem honesto apenas com os parentes, aquele merda. Minha filha não suportou nem a primeira palavra, nos deixou no estradão e saiu correndo. Me despedi de Marisa às pressas e fui atrás de Ima, tentando consolá-la. Não se importe com isso, seu pai e sua tia nunca se deram muito bem. Mas a partir daquele momento parei de falar criticamente de Nino diante dela, ou melhor, parei de falar sobre ele na frente de qualquer um. Me lembrei de quando recorri a ele para saber de Pasquale e Enzo. Havia sempre a necessidade de um santo no paraíso para nos orientar na calculada opacidade do mundo de baixo. E Nino, embora alheio a qualquer santidade, naquela ocasião me ajudou. Agora que os santos estavam despencando no inferno, para saber dele eu não tinha a quem recorrer. Notícias inconfiáveis me chegavam apenas dos círculos profundos de seus advogados. 41. Lila, devo dizer, nunca demonstrou nenhum interesse pela sorte de Nino. Reagiu à notícia de seus problemas legais como se fosse algo totalmente risível. Disse com ar de quem se lembra de um detalhe que explicava tudo. Sempre que precisava de dinheiro, pedia a Bruno socavo, e com certeza nunca devolveu. Depois murmurou que podia imaginar o que lhe acontecera. Tinha distribuído sorrisos, apertado muitas mãos, se sentira o melhor de todos, quis demonstrar incessantemente que estava à altura de qualquer situação possível.
Se havia feito algo de errado, era pelo desejo de agradar cada vez mais, de parecer o mais inteligente, de subir sempre mais alto. Apenas isso. E em seguida fez como se Nino não existisse mais. Assim como se empenhou ao máximo em favor de Pasquale e de Enzo, mostrou-se de todo indiferente às dificuldades do excelentíssimo ex-deputado Sarratori. É provável que acompanhasse seu caso nos jornais e na TV, onde Nino apareceu várias vezes, pálido, grisalho de repente, com um olhar de menino emburrado que murmura: "Juro que não fui eu." O certo é que nunca me perguntou o que eu sabia sobre ele, se tinha conseguido encontrá-lo, o que ocorria com ele, como tinha reagido o pai, a mãe, os irmãos. Em vez disso, sem uma razão clara, reacendeu nela o interesse por Ima e voltou a cuidar da menina. Se por um lado abandonou Rino a mim como um cachorrinho que se afeiçoa a outra dona e já não abana o rabinho para a anterior, por outro se ligou muito à minha filha novamente, e Ima, que era sempre ávida de afeto, voltou a gostar dela. Eu as observava conversando entre si, muitas vezes saíam juntas, e Lila me dizia: "Estou mostrando a ela o Jardim Botânico, o museu, Capodimonte." Na última fase de nossa permanência em Nápoles, de tanto levá-la para passear, transmitiu-lhe uma curiosidade pela cidade que depois ficou. "Tia Lina sabe um monte de coisas", me dizia Ima admirada, e eu ficava contente porque Lila, ao levá-la consigo em suas perambulações, conseguiu atenuar sua angústia pelo pai, a raiva pelas ofensas ferozes dos colegas de escola instruídos pelos pais, a perda da centralidade que os professores lhe atribuíam graças ao sobrenome. Mas não foi somente isso. Pelos relatos de Ima, cada vez mais detalhados, descobri que o objeto no qual Lila se concentrava, sobre o qual escrevia talvez por horas e horas, inclinada no computador, não era esse ou aquele monumento, mas Nápoles em sua inteireza. Um projeto imenso sobre o qual nunca havia falado comigo. Acabara o tempo em que ela tendia a me envolver em suas paixões. Agora escolhera minha filha como confidente. Repetia para ela as coisas que aprendia ou a levava para ver o que a entusiasmara ou simplesmente despertara sua curiosidade. 42. Ima era muito receptiva, memorizava tudo com rapidez. Foi ela quem me instruiu a respeito da Piazza del Martiri, local tão importante para Lila e para mim no passado. Eu não sabia nada sobre o assunto. Já Lila estudara sua história e a contara à minha filha. Ela a repetiu para mim na própria praça, numa manhã em que saímos para fazer compras, misturando, creio, informações, fantasias dela, fantasias de Lila. "Aqui, mamãe." No século XVIII era um campo. Havia árvores, havia casas de camponeses, tabernas e uma estrada que descia direto para o mar e se chamava Calata Santa Caterina Asciaia, do nome da igreja ali na esquina, que é a antiga mais feinha, depois que, em 15 de maio de 1848, foram assassinados bem nesse lugar muitos patriotas que queriam uma constituição e um parlamento, o rei Fernandino II de Bourbon, para mostrar que a paz havia voltado, decidiu abrir uma Rua da Paz e erguer na praça uma coluna com uma Nossa Senhora no alto. Mas quando foi proclamada a anexação de Nápoles ao Reino da Itália, os Bourbon foram expulsos. O prefeito Giuseppe Colonna de Stigliano pediu ao escultor Enrico Alvino que transformasse a coluna com a Nossa Senhora da Paz lá no alto numa coluna em memória aos napolitanos mortos pela liberdade. Então, na base da coluna, Enrico Alvino pôs esses 4 leões que simbolizam os grandes momentos da Revolução de Nápoles. O leão de 1799, mortalmente ferido, o leão dos movimentos de 1820, que aparece trespassado por uma espada, mas dá mordidas no ar, o leão de 1848, que representa a força dos patriotas submetidos, mas não vencidos, e por fim o leão de 1859, ameaçador e vingador. Depois, mamãe, lá em cima, em vez da Nossa Senhora da Paz, foi colocada a estátua de bronze de uma jovem e linda mulher, ou seja, a Vitória, que se equilibra sobre o mundo. Essa Vitória, na esquerda, segura a espada, na direita, uma coroa para os cidadãos napolitanos, mártires da liberdade que, caído nas refregas e no patíbulo, com seu sangue resgataram o povo, etc., etc. Várias vezes tive a impressão de que Lila usava o passado para normalizar o presente tempestuoso de Ima. Nas coisas napolitanas que ela lhe contava, em sua origem sempre havia algo de terrível, de disforme, que em seguida ganhava os contornos de um belo edifício, de uma rua,
de um monumento para depois perder memória e sentido, piorar, melhorar, piorar, segundo um fluxo imprevisível por natureza, todo feito de ondas, calmaria, reviravoltas e cascatas. O essencial no esquema de Lila era fazer perguntas. Quem eram os mártires? O que significavam os leões? E quando houve as refregas e os patíbulos? E a Via della Pace? E a Nossa Senhora? E a Vitória? As narrativas eram um alinhar dos antes, dos depois e dos então. Antes de Chiaia elegante, bairros aristocráticos, havia a praia citada nas epístolas de Gregório, os paludes que se estendiam até a praia e o mar, o bosque selvagem que subia até o Vomero. Antes do saneamento de fins do século XIX, antes das cooperativas de ferroviários, era uma área malsã, corrompida em cada pedra, mas também com não poucos monumentos esplêndidos, depois devastados pela mania de desventrar a pretexto de reformar, e uma das áreas a serem saneadas se chamava Vasto havia muito tempo. Vasto era um topônimo que indicava o terreno entre Porta Capuana e Porta Nolana, de modo que o bairro, uma vez saneado, manteve o mesmo nome. Lila insistia nessa dominação. Vasto. Ela gostava. E Ima também. Vasto e risonamento. Estrago e boa saúde. Ânsia de estragar, saquear, deturpar, arrancar as vísceras e ânsia de edificar, ordenar, desenhar novas ruas ou renomear as antigas, buscando consolidar mundos novos e esconder velhos males que estavam sempre prontos para a revanche. De fato, antes que o vasto se chamasse vasto e ficasse substancialmente gasto, contava tia Lina, naquele lugar havia quintas, jardins e fontes. Ali ninguém menos que o Marquês de Vico mandara construir um palácio com um jardim chamado de Paraíso. O Jardim do Paraíso era cheio de jorros d'água ocultos, mamãe. O mais famoso estava numa grande amoreira branca sobre a qual tinha sido disposta canaletas quase invisíveis, pelas quais escorriam a água que caía de chuvas dos ramos ou descia em cascata pelo tronco. Entendeu? Do paraíso do Marquês de Vico ao vasto do Marquês do Vasto, ao saneamento do prefeito Nicola Mori, ao vasto de novo e a posteriores renascenças e assim por diante, sempre nesse passo. Ah, que cidade, dizia tia Lina, minha filha, que cidade esplêndida e significativa. Aqui foram faladas todas as línguas, Ima. Aqui se construiu de tudo e se destruiu de tudo. Aqui as pessoas não confiam em nenhuma falação e são bem falastronas. Aqui há o Vesúvio que todo dia recorda que o maior feito dos homens poderosos, a obra mais esplêndida, o fogo e o terremoto e as cinzas e o mar em poucos segundos reduzem a nada. Eu ia escutando, mas às vezes ficava perplexa. Sim, Ima se acalmara, mas só porque Lila estava introduzindo num fluir permanente de esplendores e misérias, dentro de uma Nápoles cíclica onde tudo era maravilhoso e tudo se tornava cinza e insensato e tudo voltava a cintilar, como quando uma nuvem corre sobre o sol e parece que é o sol que foge, um disco que se torna tímido, pálido, próximo da extinção, mas que logo, dissipada a nuvem, de repente volta a ser ofuscante e é preciso proteger-se com a mão de tanto que reluz. Os palácios com jardins paradisíacos caíam em ruínas nos relatos de Lila, se tornavam selvagens e às vezes eram habitados por ninfas, dríades, sátiros e faunos, às vezes por almas de mortos, às vezes por demônios que Deus mandava para castelos e também para as casas de gente comum a fim de purgarem os pecados ou para pôr à prova inquilinos de alma boa, a serem premiados após a morte. O que era belo, sólido e radiante se povoava de fantasias noturnas, e as histórias de sombras fascinavam a ambas. Ima me informava que na ponte de Posillipo, a poucos passos do mar, em frente à gajola, justo em cima da Gruta das Fadas, havia uma famosa construção habitada por espíritos. Os espíritos, me dizia, também se encontravam nos edifícios da Travessa San Mandato e da Travessa Mandragone. Lila lhe prometera que iriam juntas procurar nas ruelas de Santa Lúcia um espírito chamado Carão, por causa da cara larga e que era perigoso, atirava pedras grandes e quem o incomodava. Muitos espíritos de crianças mortas também moravam em Pisofalcone e em outras localidades, como ela dissera. Com frequência se via uma menina à noite nas bandas da Porta Nolana. Existiam de verdade ou não existiam?
Tia Lina dizia que os espíritos existiam, mas não nos palácios, nas travessas ou perto das antigas portas do vasto. Existiam nos ouvidos das pessoas, nos olhos quando os olhos olhavam para dentro e não para fora, na voz assim que se começa a falar, na cabeça quando se pensa, porque as palavras e também as imagens estão cheias de fantasmas. Não é verdade, mamãe? Sim, eu respondia. Talvez sim. Se tia Lina disse, isso pode ser. Essa cidade é cheia de fatos e de casos. Lila lhe dissera, você vê espíritos quando vai ao museu. A Pinacoteca e principalmente a Biblioteca Nacional. Nos livros há uma infinidade deles. Você abre um e, por exemplo, topa com Masaniello. Masaniello é um espírito engraçado e terrível. Fazia os pobres rirem e os ricos tremerem. Ima gostava, sobretudo, de que ele matava com a espada, não o Duque de Maddaloni, não o pai do Duque de Maddaloni, mas seus retratos. Zás, zás, zás. Aliás, segundo ela, o momento mais divertido era quando Masaniello cortava a cabeça dos retratos do Duque e de seu pai, ou mandava enforcar o de outros nobres ferozes. Cortava as cabeças dos retratos, ria Ima incrédula, mandava enforcar os retratos. E depois das decapitações e dos enforcamentos, Masaniello trajava uma roupa de seda azul bordada de prata, punha uma corrente de ouro no pescoço, prendia um broche de diamantes no cabelo e ia ao mercado. Ia para lá sim, mamãe, todo empetecado de marquês, duque e príncipe. Ele que era plebeu, ele que era pescador e não sabia ler nem escrever. Tia Lina lhe dissera que em Nápoles podia acontecer de tudo, abertamente, sem fingir que se faziam leis e decretos e estados inteiros melhores que os anteriores. Em Nápoles se excedia, sem subterfúgios, às claras e com plena satisfação. Ficara muito impressionada com a história de um ministro que envolvia o museu de nossa cidade e Pompeia. Ima me disse, em tom grave, sabe, mamãe, que um ministro da instrução pública, o excelentíssimo senhor Nazi, um representante do povo de quase 100 anos atrás, aceitou de pessoas encarregadas das escavações de Pompeia a oferta de uma estatueta de valor que tinha sido recém-escavada? Sabe que ele mandou fazer moldes das melhores obras de arte descobertas em Pompeia para decorar sua mansão em Trapani? Esse Nazi, mamãe, mesmo sendo ministro do Reino de Itália, agiu instintivamente. Levaram para ele uma bela estatueta em homenagem e ele a tomou para si. Achou que ficaria muito bem em sua casa. Às vezes se erra, mas quando não lhe ensinam desde pequeno o que é o bem público, você nem compreende que é um erro. Não sei se ela disse essa última frase porque repetia as palavras de Lila ou porque fazia seus próprios raciocínios. Seja como for, não gostei do que ela disse e decidi intervir. Falei com cuidado, mas fui explícita. Tia Lina lhe conta muitas coisas incríveis. Fico contente. Quando ela se entusiasma por algo, ninguém a segura. Mas você não deve achar que as pessoas cometem más ações por levianidade. Você não pode acreditar nisso, Ima, principalmente quando se trata de excelentíssimos e de ministros, de senadores e de banqueiros e de camorristas. Você não deve acreditar que o mundo morde a própria cauda e que ora vai bem, ora vai mal, ora vai bem de novo. É preciso trabalhar com constância, com disciplina, passo a passo, não importa como vão as coisas à nossa volta, e prestando atenção para não errar, porque os erros se pagam. O lábio inferior de Ima tremeu, e ela perguntou, papai não vai voltar ao parlamento? Não soube o que responder, e ela se deu conta. Como para me animar a dar uma resposta positiva, murmurou, tia Lina acha que sim, que ele vai voltar. Hesitei muito, até que me decidi. Não, Ima, creio que não. Mas papai não precisa ser uma pessoa importante para que gostem dele. 43. Foi uma resposta totalmente equivocada. Nino, com sua costumeira habilidade, conseguiu se safar da arapuca em que havia caído. Ima soube e ficou muito contente. Pediu para vê-lo, mas ele se eclipsou por algum tempo e foi difícil descobrir seu paradeiro. Quando conseguimos marcar um encontro, ele nos levou a uma pizzaria da Margelina, mas não mostrou a vivacidade habitual. Estava nervoso, distraído. Disse a Ima que não confiasse nunca em alinhamentos políticos. Definiu-se vítima de uma esquerda que não era esquerda. Ao contrário, era pior que os fascistas. Você vai ver, garantiu, que papai vai pôr tudo em ordem. Em seguida, li seus artigos muito agressivos, nos quais retomava uma tese que defendera em tempos distantes. O poder judiciário deveria ser submetido ao poder executivo.
Escrevia indignado: não é possível que os magistrados um dia combatam aqueles que querem atingir o coração do Estado e no dia seguinte queiram convencer o cidadão de que esse coração está enfermo e precisa ser jogado fora. Ele batalhou para não ser jogado fora, passou pelos velhos partidos em desmanche, deslocando-se cada vez mais para a direita e, em 1994, radiante, voltou a ocupar uma cadeira no parlamento. Ima descobriu com alegria que seu pai era de novo o excelentíssimo deputado Sarratori e que Nápoles lhe dera um altíssimo número de preferências. Assim que ela soube da notícia, veio me dizer: você escreve livros, mas não sabe ver longe como tia Lina. 44. Não me incomodei. No fundo, minha filha só queria me fazer notar que eu tinha sido maldosa com o pai dela, que não tinha entendido como ele era bom. Mas aquelas palavras, você escreve livros, mas não sabe ver longe como tia Lina, tiveram uma função inesperada. Me levaram a ter consciência de que Lila, a mulher que, segundo Ima, sabia ver mais longe, aos 50 anos voltara oficialmente aos livros, aos estudos e até escrevia. Pietro já havia levantado a hipótese de que, com aquela escolha, ela estivesse prescrevendo a si mesma uma espécie de terapia para combater a ausência angustiante de Tina. Porém, no último ano de minha permanência no bairro, não me contentei mais nem com a sensibilidade de Pietro, nem com a mediação de Ima. Sempre que podia, puxava a conversa sobre aquele assunto e fazia perguntas. De onde veio todo esse interesse por Nápoles? Qual o mal? Nenhum. Aliás, eu até a invejo. Você estuda por prazer. Já eu leio e escrevo apenas por trabalho. Eu não estudo. Me limito a ver um edifício, uma rua, um monumento e, quando é o caso, passo um tempo buscando notícias sobre eles. Só isso. E estudar é isso. Você acha? Saía pela tangente. Não queria confiar em mim. Mas às vezes se acendia como só ela sabia fazer e desandava a falar da cidade quase como se não fosse feita das mesmas ruas, da normalidade dos locais de todo dia, mas tivesse revelado apenas a ela seu brilho secreto. Assim, em poucas frases, ela transformava no lugar mais memorável do mundo, no mais rico de significados, tantos que depois de conversar um pouco, eu voltava às minhas coisas com um fogo na cabeça. Que grave negligência tinha sido nascer e viver em Nápoles sem me esforçar para conhecê-la. Estava prestes a deixar a cidade pela segunda vez. Fiquei nela ao todo 30 anos redondos de minha vida e, no entanto, não sabia grande coisa do lugar em que tinha nascido. No passado, Pietro já tinha me criticado por causa de minha ignorância e agora eu mesma me recriminava. Escutava Lila e me dava conta de minha inconsistência. No entanto, ela, que aprendia com uma velocidade sem esforço, agora parecia capaz de dar a cada monumento e a cada pedra uma tal densidade de significado, uma tal relevância imaginativa, que eu abandonaria de bom grado as bobagens que estava fazendo para também me lançar aos estudos. Mas aquelas bobagens absorviam todas as minhas energias. Graças a elas eu vivia confortavelmente e com frequência trabalhava também à noite. Às vezes, no apartamento silencioso, eu parava tudo e pensava que ela talvez também estivesse acordada naquele momento, talvez estivesse escrevendo assim como eu, talvez resumisse textos lidos na biblioteca, talvez redigisse suas reflexões, talvez partisse daí para contar coisas suas, talvez não lhe interessasse a verdade histórica, mas buscasse apenas pontos de apoio para fantasiar. O fato é que avançava a seu modo extemporâneo com repentinas curiosidades que depois arrefeciam e desapareciam. Pelo que eu podia entender, ora ela estava concentrada na fábrica de porcelana próxima ao Palazzo Reale, ora acumulava informações sobre San Pietro a Magella, ora buscava testemunho de viajantes estrangeiros nos quais tinha a impressão de discernir uma mistura de encanto e repulsa. Todos, dizia, todos, de século em século, louvaram o grande porto, o mar, os navios, os castelos, o Vesúvio alto e negro com suas chamas indignadas, a cidade em anfiteatro, os jardins, os hortos e os palácios, mas depois sempre, ao longo dos séculos, passaram a se queixar da ineficiência, da corrupção, da miséria física e moral. Nenhuma instituição que, por trás da fachada, por trás do nome pomposo e dos numerosos assalariados, funcionasse de verdade, nenhuma ordem decifrável, somente uma multidão desregrada e incontrolável por ruas atulhadas de vendedores de toda a mercadoria possível, gente que fala com voz altíssima, pivetes, pedintes. Ah, não há cidade que espalhe tanto rumor e tanto estrépito quanto Nápoles. Uma vez me falou da violência.
Nós acreditamos, disse, que se tratava de um traço do bairro. Ela estava em nosso entorno desde o nascimento, nos roçou e nos tocou a vida inteira. A gente pensava, tivemos pouca sorte. Lembra como usávamos as palavras para ferir e quantas inventávamos para humilhar? Lembra as porradas que deram e que também levaram Antônio, Enzo, Pasquale, meu irmão, o Solara, até eu, até você? Lembra quando meu pai me atirou pela janela? Agora estou lendo um velho artigo sobre San Giovanni a Carbonara, em que se explica o que era a carbonária ou o carboneto. Eu achava que ali antigamente houvesse carvão, que houvesse os carbonários. Nada disso. Lá era o lugar do lixão que todas as cidades tinham. Chamava-se Fosso Carbonário. E para lá escorriam as águas imundas. Lá eram jogadas as carcaças dos animais. E o Fosso Carbonário de Nápoles se encontrava desde os tempos antigos, onde hoje está a igreja de San Giovanni a Carbonara, naquela área chamada de Piazza di Carbonara. Em sua época, o poeta Virgílio ordenara que todo ano se fizesse o Ioco de Carbonara, jogos de gladiadores, mas não com morte de homine como depo é facto. Ela gostava desse italiano antigo, se divertia, o citava com evidente prazer, e sim para exercitar os homini alifacti de la arme, treinados para o uso das armas, mas logo já não se tratava de ioco ou de exercício. Naquele lugar onde se jogavam os bichos e as imundícies começaram a derramar também muito sangue humano. Parece que ali também foi inventado o jogo de atirar prete, as pedradas que a gente trocava na infância. Lembra? Quando Enzo me acertou uma vez na testa, ainda tenho uma cicatriz, e se despertou e me deu de presente uma coroa de sorvas, mas depois, na Piazza de Carbonara, das pedras se passou às armas, e ali se tornou o lugar onde se combatia até o último sangue. Mendigos, nobres e príncipes acorriam para ver como as pessoas se matavam por vendetta. Quando algum lindo rapaz tombava atravessado por lâminas batidas na bigorna da morte, burgueses, reis e rainhas se desfaziam em aplausos que subiam até as estrelas. Ah, violência! Lacerar, matar, arrancar. Entre fascinação e horror, Lila me falava misturando dialeto, língua italiana e citações eruditas que aprendera sabe-se lá onde e recordava de memória. Todo o planeta, dizia, é um enorme fosso carbonário, e às vezes eu pensava que ela poderia fascinar auditórios lotados, mas depois a reconduzia à sua dimensão real. É uma mulher de 50 anos que mal frequentou a escola, não sabe como se faz uma pesquisa, não sabe o que é a verdade documental. Lê, se apaixona, mistura verdadeiro e falso, fantasia. Apenas isso. O que parecia interessá-la e diverti-la era sobretudo que aquela podridão, todo aquele massacre de membros despedaçados, olhos arrancados e cabeças cortadas era depois coberto, literalmente coberto, por uma igreja dedicada a São João Batista e por um mosteiro de frades eremitas de Santo Agostinho fornido de uma riquíssima biblioteca. Ah, ela ria. Debaixo havia sangue e em cima Deus, a paz, a prece e os livros. Nasceu assim o emparelhamento de São João ao Fosso Carbonário, isso é, o topônimo de San Giovanni a Carbonara, uma rua por onde passamos 1000 vezes, Leno, que fica a poucos metros da estação, da Forcella e dos Tribunali. Eu sabia onde ficava a avenida de San Giovanni a Carbonara. Sabia perfeitamente, mas não conhecia aquelas histórias. Ela falou longamente sobre isso. Falou de modo a me fazer sentir, suspeitei, que aquelas coisas que me contava oralmente já estivessem substancialmente escritas e pertencessem a um texto amplo cuja estrutura, no entanto, me escapava. Me perguntei, o que ela tem em mente? Quais são suas intenções? Está apenas dando ordem às suas perambulações e leituras ou planeja um livro de curiosidades napolitanas? Um livro que obviamente nunca levará a cabo, mas que lhe servirá para seguir em frente dia a dia, agora que não somente Tina desapareceu, mas também Enzo. Desapareceram os Solara, até eu desapareço levando comigo o imã que, entre altos e baixos, a ajudou a sobreviver? 45. Pouco antes de partir para Turim, passei muito tempo com ela. Foi uma despedida afetuosa. Era um dia de verão de 1995. Falamos sobre tudo, por horas, mas no final ela se concentrou em Ima, que agora tinha 14 anos. Era bonita, viva, tinha acabado de concluir o ginásio. Ela elogiou sem repentinas deslealdades e eu fiquei ouvindo seus elogios, agradeci por tê-la ajudado numa fase difícil.
Ela me olhou perplexa e me corrigiu. Ajudo Ima desde sempre, não só agora. Sim, mas depois dos problemas de Nino, você foi muito útil. Também não gostou dessas palavras. Foi um momento confuso. Não queria que eu associasse a Nino a atenção que dedicara a Ima. Recordou que tinha cuidado da menina desde o início. Disse que o fizera porque Tina a amava muito e acrescentou: talvez Tina tenha amado Ima mais que a mim. Depois balançou a cabeça, descontente. Não entendo você, disse. Não entende o quê? Ficou nervosa. Tinha algo em mente que queria me dizer, mas segurava. Não entendo como é que durante todo esse tempo você não tenha pensado em nenhum momento nessa possibilidade. Em que, Lila? Calou-se por alguns segundos, depois falou de olhos baixos. Lembra a foto na panorama? Qual? Aquela em que você estava com Tina e se dizia que ela era sua filha? Claro que lembro. Muitas vezes pensei que podem ter levado Tina por causa daquela foto. Como assim? Acreditaram que estavam sequestrando sua filha, mas acabaram levando a minha. Falou assim, e naquela manhã tive a prova que das 1000 hipóteses, das fantasias e das obsessões que a haviam atormentado e que ainda a atormentavam, eu não tinha percebido quase nada. Não bastou uma década para acalmá-la. O cérebro não conseguia encontrar um canto sossegado para sua filha, murmurou. Você aparecia sempre nos jornais e na TV, toda bonita, toda elegante, toda loira. Talvez quisessem seu dinheiro, não o meu. Vai saber. Hoje não sei mais nada. As coisas vão num sentido e depois mudam de direção. Disse que Enzo tinha falado sobre isso com a polícia, que ela falara com Antônio, mas nem a polícia nem Antônio levaram a sério aquela hipótese. Entretanto, ela me falou como se naquele instante tivesse de novo certa de que as coisas tinham acontecido daquele jeito. Quem sabe o que mais ela cultivara e ainda cultivava sem que eu me desse conta. Núzia Tina tinha sido raptada em um lugar da minha Imaculata? Meu sucesso era responsável pelo sequestro de sua filha? E aquela sua ligação com Ima seria uma ansiedade, uma proteção, uma salvaguarda? Teria imaginado que os sequestradores, depois de se desfazerem da menina errada, seriam capazes de voltar para pegar a certa? Ou o que mais? O que se passara e passava por sua cabeça? Porque só agora me falava daquela hipótese. Queria me inocular um último veneno para me punir por eu estar prestes a deixá-la? Ah, eu entendia porque Enzo tinha ido embora. Viver com ela se tornara doloroso demais. Percebeu que a olhava com preocupação e desandou a falar, como para se pôr a salvo de suas leituras. Mas dessa vez, de modo muito confuso, o mal-estar lhe distorcia os lineamentos. Balbuciou sorrindo que o mal segue caminhos imprevisíveis. Você ergue em cima dele igrejas, conventos, estantes de livros. Os livros parecem tão importantes, disse com sarcasmo. Você dedicou toda a vida a eles, e o mal afunda o piso e abre buracos onde menos se espera. Depois se acalmou, voltou a falar de Tina, de Ima, de mim, mas conciliadora, quase se desculpando por aquilo que me dissera. Quando há silêncio demais, disse, minha cabeça se enche de ideias. Não dê importância. Somente nos romances ruins as pessoas sempre pensam a coisa certa, sempre dizem a coisa certa. Todo efeito tem sua causa. Há os simpáticos e os antipáticos, os bons e os maus. Tudo no fim nos consola. Murmurou. Pode ser que Tina volte essa noite, e então de que adianta saber como foi? O essencial é que ela esteja de novo aqui e me perdoe pela distração. Me perdoe você também, disse, e me abraçou. Concluiu. Vá, vá, faça coisas ainda mais lindas do que já fez até agora. Eu fiquei perto de Ima também, pelo medo de que alguém a levasse. E você também continuou gostando realmente de meu filho mesmo quando sua filha o deixou. Quanta coisa você suportou por ele. Obrigada. Fico muito contente de termos sido amigas por tanto tempo e de sermos ainda. 46. Aquela ideia de que tinha raptado Tina pensando que fosse minha filha me transtornou, mas não porque achasse que tivesse algum fundamento. Pensei sobretudo no emaranhado de sentimentos obscuros que a havia gerado e tentei pôr ordem naquilo. Depois de tanto tempo, até me ocorreu que Lila, por motivos de todo ocasionais, sobre as mais insignificantes ocasiões se ocultam léguas de areia movediça. Acabara chamando sua filha com o nome de minha adorada boneca, aquela que, quando pequena, ela jogara no fundo de um porão. Foi a primeira vez, recordo, que fantasiei sobre aquilo, mas não aguentei por muito tempo. Cheguei à beira de um poço escuro com alguns reflexos de luz e recuei. Toda relação intensa entre seres humanos é cheia de armadilhas, e caso se queira que dure, é preciso aprender a desviar-se delas. Foi o que fiz também naquela circunstância e, ao final, tive a impressão de apenas confirmar pela enésima vez quanto nossa amizade era esplêndida e tenebrosa. Como tinha sido longo e complicado o sofrimento de Lila.
como ele ainda durava e duraria para sempre, mas fui embora para Turim convencida de que Enzo tinha razão. Lila estava bem longe de uma velhice tranquila dentro dos limites que se impusera. A última imagem que me ofereceu de si foi a de uma mulher de 51 anos que parecia ter 10 a mais e que, de tanto em tanto, enquanto falava, era tomada por incômodas ondas de calor e ficava vermelho fogo. As manchas lhe subiam até o pescoço, o olhar se perdia, agarrava a barra da saia com as mãos e se abanava, mostrando a mim e a Ima a calcinha. 47. Em Turim já estava tudo pronto. Eu havia encontrado um apartamento perto da Ponte Isabela e me esforçava para levar para lá grande parte de minhas coisas e de Ima. Partimos. O trem, me lembro bem, tinha acabado de deixar Nápoles. Minha filha estava sentada diante de mim e pela primeira vez parecia melancólica por aquilo que estava deixando para trás. Eu estava muito cansada por causa do vai-vem dos últimos meses, pela quantidade de coisas que deveria providenciar, pelo que tinha feito, pelo que me esquecera de fazer. Me abandonei no assento, olhei pela janela a periferia da cidade e o Vesúvio que se distanciavam. Foi naquele momento que saltou de repente, feito um flutuante não mais comprimido sobre a superfície da água, a certeza de que Lila, escrevendo sobre Nápoles, certamente escreveria sobre Tina, e o texto, justamente porque nutrido do esforço de dizer uma dor indizível, se revelaria fora do comum. Aquela certeza se estabeleceu com força e nunca se dissolveu. Nos anos de Turim, enquanto dirigia a pequena, mas promissora casa editorial que me contratara, enquanto me senti muito mais estimada, diria até mais poderosa do que tinha sido a Télia aos meus olhos décadas atrás, essa certeza ganhou a forma de um presságio, de uma esperança. Teria gostado que um dia Lila me telefonasse e me dissesse: tenho aqui um datiloscrito, um copião, uma miscelânea, enfim, um texto que eu gostaria que você lesse e me ajudasse a organizar. Eu o leria imediatamente, mexeria nele para lhe dar uma forma aceitável, provavelmente de passagem em passagem acabaria por reescrevê-lo. Apesar de sua vivacidade intelectual, da memória extraordinária, das leituras que deve ter feito por toda a vida, às vezes compartilhando comigo, na maioria me ocultando, Lila tinha uma formação absolutamente insuficiente e nenhuma competência de narradora. Temia que me apresentasse um acúmulo desordenado de coisas boas e mal formuladas, de coisas esplêndidas colocadas no lugar errado, mas nunca me ocorreu, nunca, que ela pudesse ter escrito uma historieta tola, cheia de lugares comuns. Ao contrário, sempre estive absolutamente segura de que se trataria de um texto digno. Nos períodos em que penava para implantar um projeto editorial de bom nível, cheguei a interrogar insistentemente Rino, que aliás aparecia com frequência em minha casa, chegava sem telefonar, dizia passei para dar um oi e ficava pelo menos 2 semanas. Eu perguntava a ele, sua mãe ainda está escrevendo? Você nunca deu uma olhada para ver de que se trata? Mas ele respondia sim, não lembro, são coisas dela, não sei. Eu insistia. Fantasiava sobre em que coleção inseriria aquele texto fantasma, sobre o que eu faria para lhe dar a máxima visibilidade e também me beneficiar de seu brilho. Às vezes ligava para Lila, perguntava como ela estava, sondava com discrição em termos gerais. Continua a paixão por Nápoles? Tem feito muitas anotações? Ela respondia matematicamente. Que paixão, que anotações. Sou uma velha louca que nem Melina. Se lembra de Melina? Quem sabe se ainda está viva? Então eu deixava o assunto para lá e mudava de tema. 48. Durante aqueles telefonemas falávamos cada vez mais de mortos, que também era uma ocasião para tratarmos dos vivos. O pai dela, Fernando, tinha morrido e poucos meses depois Nunzia morreu. Lila então se transferiu com Rino para o velho apartamento em que ela nascera e que havia comprado tempos atrás com seu dinheiro, mas agora os outros irmãos alegavam que ele era propriedade dos pais e a atormentavam, reivindicando o direito de cada um ter sua parte. Depois de um novo infarto, Stefano também morrera. Não tiveram tempo nem de chamar uma ambulância, desabou de cara no chão, e Marisa foi embora do bairro levando os filhos. Nino finalmente tinha feito algo por ela. Não só lhe arranjara uma vaga de secretária em um escritório de advocacia na Via Crispi, mas também lhe dava dinheiro para manter os rapazes na universidade. Tinha morrido um sujeito que nunca cheguei a conhecer, mas que sabia que era amante de minha irmã Elisa. Ela havia deixado o bairro, mas nem ela, nem meu pai, nem meus irmãos me avisaram. Soube por Lila que tinha se mudado para Caserta. Conheceram um advogado que também era conselheiro municipal e se casou de novo, mas não me convidou para o matrimônio. Tínhamos conversas desse tipo e ela me mantinha atualizada sobre todas as novidades.
Eu lhe falava de minhas filhas, de Pietro, que se casara com uma colega 5 anos mais velha que ele, do que eu estava escrevendo, de como ia minha experiência editorial. Somente umas 2 vezes cheguei a lhe perguntar mais explicitamente sobre a questão que me atraía. Se você, digamos, tivesse escrito algo, é uma hipótese, me deixaria ler? Algo de que tipo? Qualquer coisa. Rino me disse que você está sempre no computador. Rino só diz bobagem. Navego na internet. Me informo sobre as novidades eletrônicas. É isso que faço quando estou no computador. Não escrevo. Tem certeza? Sim. Por acaso respondo a seus e-mails? Não. E isso me deixa furiosa. Eu sempre lhe escrevo e você nada. Está vendo? Não escrevo nada a ninguém, nem sequer a você. Tudo bem, mas caso escreva alguma coisa, você me daria para ler? Me deixaria publicar? A escritora é você. Você não me respondeu. Respondi, mas você faz de conta que não entende. Para escrever é preciso desejar que algo sobreviva a você. Já eu não tenho nem mesmo a vontade de viver. Nunca tive tão forte quanto você. Se pudesse me apagar agora, enquanto estamos falando, ficaria mais que contente. Imagine se vou começar a escrever. Ela já havia expressado aquela vontade de se apagar várias vezes, mas a partir do fim dos anos 1990, sobretudo de 2000 em diante, aquilo se tornou uma espécie de refrão insolente. Era uma metáfora, naturalmente, que a atraía. Recorrer a ela nas circunstâncias mais diversas e nunca me ocorreu, nos tantos anos de nossa amizade, que nem nos momentos mais terríveis que se seguiram ao sumiço de Tina, que ela pensasse em suicídio. Apagar-se era uma espécie de projeto estético. Isso não é mais possível, ela dizia. A eletrônica parece tão limpa e, no entanto, suja. Suja muito. A obriga a deixar marcas suas em tudo, como se cagasse ou mijasse continuamente em cima de você. Mas eu, de mim, não quero deixar nada. A tecla que prefiro é a que serve para apagar. Em alguns períodos, aquela ânsia tinha sido mais verdadeira, em outros, menos. Lembro uma tirada pérfida que partia de minha notoriedade. Disse certa vez, quantas histórias por causa de um nome, famoso ou não, é só uma fitinha em torno de um saco enchido de qualquer jeito com sangue, carne, palavras, merda e pensamentozinhos. Zombou longamente de mim sobre aquele ponto. Solto a fita, Helena Greco, e o saquinho fica ali. Funciona do mesmo modo, obviamente a esmo, sem méritos nem deméritos, até que se rompe. Em seus dias mais sombrios, dizia com uma risada ríspida, quero desatar meu nome, desfiá-lo, jogá-lo fora, me esquecer dele. Mas noutras ocasiões estava mais relaxada. Acontecia, digamos, de eu ligar para ela, esperando convencê-la a me falar de seu texto, e embora ela negasse com força sua existência, continuando a se esquivar, sentia que meu telefonema a surpreendera em pleno momento criativo. Certa noite ela estava num feliz entorpecimento, fez seus discursos habituais sobre a demolição de toda a hierarquia, tantas histórias sobre a grandeza desse e daquele, mas qual o mérito de ter nascido com certas qualidades? É como admirar o cestinho do bingo quando você o chacoalha e depois saem os números bons. Mas se expressou com fantasia e ao mesmo tempo com precisão. Percebi o prazer de inventar imagens. Ah, como ela sabia usar as palavras quando queria. Dava a impressão de custodiar um sentido secreto e próprio que anulava o sentido de tudo. Foi isso, talvez, que começou a me entristecer. 49. A crise chegou no inverno de 2002. Na época mesmo, com altos e baixos, eu ainda me sentia realizada. Todo ano Dedê e Elsa vinham dos Estados Unidos, às vezes sozinhas, às vezes com namorados completamente provisórios. A primeira se dedicava às mesmas coisas que o pai. A segunda conseguira precocemente uma cátedra em um setor misteriosíssimo da álgebra. Quando as irmãs chegavam, Ima suspendia todos os compromissos e passava o tempo todo com elas. A família se recompunha, ficávamos as 4 mulheres na casa de Turim ou passeávamos pela cidade, felizes de estarmos juntas, pelo menos por um breve período, atentas umas às outras, afetuosas. Eu olhava para elas e me dizia, que sorte eu tive. Mas no Natal de 2002 ocorreu algo que me deprimiu. As 3 meninas vieram passar uma longa temporada comigo. Dedê havia se casado recentemente com um engenheiro sério, de origem iraniana, e 2 anos antes tiveram um menininho muito vivaz chamado Hamid. Elsa veio acompanhada de um colega de Boston, também ele matemático e ainda mais novo que ela, muito extrovertido. Ima também veio de Paris, onde há 2 anos estudava filosofia e chegou com um colega de curso, um francês altíssimo, feinho e quase mudo. Como aquele dezembro foi agradável. Eu estava com 58 anos, era avó, mimava Hamid.
Lembro que na noite de Natal estava num canto com o menino e contemplava serenamente os corpos jovens e cheios de energia de minhas filhas. Todas e nenhuma se pareciam comigo. Suas vidas eram muito distantes da minha, e apesar disso, sentia que eram partes inscindíveis de mim. Pensei, quanto esforço eu fiz e que longo caminho percorri. Podia ter cedido a cada passo, mas não o fiz. Fui embora do bairro, voltei, consegui ir embora de novo. Nada me puxou para baixo com essas meninas que eu gerei. Ficamos a salvo, coloquei todas elas a salvo. Ah, elas agora pertencem a outros lugares e a outras línguas. Consideram a Itália um canto esplêndido do planeta e, simultaneamente, uma província insignificante e inconsequente, habitável apenas por férias breves. Dedê me diz com frequência, saia, venha morar em minha casa, você também pode fazer seu trabalho de lá. Eu digo sim, mais cedo ou mais tarde vou fazer isso. Elas têm orgulho de mim, mas sei que nenhuma delas me suportaria por muito tempo, nem mesmo Ima. O mundo mudou prodigiosamente e pertence cada vez mais a elas, cada vez menos a mim. Mas tudo bem, pensei paparicando Hamid. No final, o que conta são essas meninas excelentes que não toparam com nenhuma das dificuldades que eu mesma tive. Têm maneiras, tons, exigências, pretensões e consciência de si que eu ainda hoje não ouso me permitir. Outras não têm essa sorte. Nos países de algum conforto prevaleceu uma mediana que escamoteia os horrores do resto do mundo. Quando desses horrores irrompe uma violência que chega até dentro de nossas cidades e de nossos hábitos, estremecemos e nos alarmamos. No ano passado, morri de medo e fiz longas ligações a Dedê, a Elsa, até a Pietro, quando vi na TV os aviões acendendo as torres de Nova York como se acendem com um leve raspar a cabeça de um fósforo. No mundo de baixo há o inferno. Minhas filhas sabem disso, mas só por palavras, e ficam indignadas enquanto gozam das alegrias da vida até que dure. Atribuem seu bem-estar e o sucesso ao pai, mas eu, que não tive privilégios, sou o fundamento de seus privilégios. Enquanto raciocinava assim, algo me inquietou. Ocorreu, provavelmente, quando as 3 meninas levavam alegremente seus companheiros para a estante onde estavam meus livros. É provável que nenhuma delas jamais tenha lido um deles. O certo é que eu nunca tinha visto fazerem isso, e, de todo modo, nunca falaram deles comigo, mas agora estavam folheando alguns deles, liam até umas frases em voz alta. Aqueles livros tinham nascido do clima em que eu vivera, daquilo que me sugestionara, das ideias que me influenciaram. Tinha acompanhado passo a passo meu tempo, inventando histórias, refletindo. Tinha apontado males, os havia posto em cena. Tinha prefigurado não sei quantas vezes mudanças salvadoras que, no entanto, nunca chegaram. Tinha usado a língua de todos os dias para indicar coisas de todos os dias. Tinha insistido em certos temas: o trabalho, os conflitos de classe, o feminismo, os marginalizados. Agora escutava frases minhas, escolhidas ao acaso, e as sentia com embaraço. Elsa, Dedê era mais respeitosa, Ima mais discreta, lia com ar irônico trechos de meu primeiro romance, lia do relato sobre a invenção das mulheres por parte dos homens. Lia de livros que haviam recebido vários prêmios. Sua voz punha habilmente em relevo certos defeitos, excessos, tons demasiado exclamativos, a decrepitude de ideologias que eu defendera como verdades indiscutíveis. Detinha-se especialmente divertida no léxico, repetia 2 ou 3 vezes palavras que há tempos tinham saído de moda e soavam insensatas. Aqui eu estava assistindo a um deboche afeituoso como se fazia em Nápoles, o tom que a minha filha seguramente tomara dali, que, no entanto, de linha em linha, estava se tornando a demonstração do escasso valor de todos aqueles volumes alinhados ao lado de suas traduções. O jovem matemático, companheiro de Elsa, foi o único, creio, a se dar conta de que minha filha estava me magoando e a interrompeu. Tirou-lhe o livro da mão, me fez perguntas sobre Nápoles como se tratasse de uma cidade da fantasia, semelhante àquelas de onde, antigamente, os mais audaciosos exploradores traziam notícias. O dia de festa passou, mas desde então algo mudou dentro de mim. De quando em quando pegava um de meus livros, lia algumas páginas, percebia sua fragilidade. Minhas incertezas de sempre se fortaleceram. Duvidei cada vez mais da qualidade de minhas obras. Entretanto, o texto hipotético de Lila, paralelamente, assumiu um valor inesperado. Se antes o imaginara como uma matéria bruta na qual eu poderia trabalhar em companhia dela, extraindo dali um bom livro para minha editora,
agora se transmudou numa obra acabada e, portanto, numa possível pedra de toque. Fiquei surpresa ao me pegar perguntando: e se mais cedo ou mais tarde de seus arquivos sair uma narrativa muito melhor que as minhas? E se eu de fato jamais escrevi um romance memorável e ela, justo ela, o está escrevendo ou reescrevendo há anos? E se o gênio que Lila expressara na infância com a fada azul, perturbando a professora Oliviero agora na velhice, estiver manifestando toda sua potência? Nesse caso, seu livro se tornaria, ainda que só para mim, a prova do meu fracasso, e ao lê-lo, eu compreenderia como deveria ter escrito, mas não fui capaz. Nesse ponto, a teimosa autodisciplina, os estudos extenuantes, cada página ou linha que eu tinha publicado com sucesso se dissipariam assim como, no mar, a tempestade que chega se choca com as linhas lilás do horizonte e recobre tudo. Minha imagem de escritora vinda de um lugar degradado, mas aportada de um êxito difusamente apariciado, teria revelado a própria inconsistência. Se atenuaria a satisfação por minhas filhas bem criadas, pela notoriedade, até por meu último amante, um professor de politécnica 8 anos mais novo que eu, um filho 2 vezes divorciado, que eu encontrava uma vez por semana em sua casa na colina. Toda a minha vida se reduziria apenas a uma batalha mesquinha para mudar de classe social. 50. Mantive sob controle a depressão. Telefonei menos para Lila. Agora não esperava mais, mas temia. Temia que ela me dissesse: quer ler essas páginas que escrevi? Faz anos que trabalho nelas, lhe mando por e-mail. Não tenho dúvida de como eu reagiria caso descobrisse que ela realmente tinha invadido minha identidade laboral, esvaziando-a. Certamente ficaria admirada como fiquei diante de A Fada Azul. Publicaria seu texto sem hesitar. Faria de tudo para impor de todas as maneiras seu valor, mas eu não era mais a criatura de poucos anos que precisou descobrir as qualidades extraordinárias de sua colega de classe. Agora eu era uma mulher madura, com uma fisionomia consolidada. Era o que a própria Lila, ora por brincadeira, ora a sério, muitas vezes tinha repetido. Helena Greco, a amiga genial de Rafaela Cerulo. Uma repentina inversão dos destinos me aniquilaria. Mas naquela fase as coisas ainda iam bem. A vida plena, a aparência ainda jovial, as incumbências do trabalho e uma reconfortante notoriedade não deram muito espaço a esses pensamentos. Os reduziram ao vago descontentamento. Depois vieram os anos ruins. Meus livros vendiam cada vez menos. Perdi meu cargo na editora. Fiquei mais pesada, me deformei. Me senti velha e assustada com a possibilidade de uma velhice pobre sem aura. Precisei me dar conta de que, enquanto eu trabalhava segundo a forma mental que forjara para mim décadas atrás, tudo agora era diferente, inclusive eu. Em 2005 fui a Nápoles, encontrei Lila. Foi um dia difícil, ela estava ainda mais mudada. Se esforçava para ser sociável, cumprimentava neuroticamente todo mundo, falava pelos cotovelos. Ao ver africanos e asiáticos em cada canto do bairro, ao sentir cheiro de cozinhas desconhecidas, ela se entusiasmava e dizia: eu não viajei pelo mundo como você fez, mas veja só, o mundo veio até mim. Em Turim já acontecia a mesma coisa. A irrupção do exótico, sua inserção na cotidianidade, me agradava, mas somente ali no bairro percebi como a paisagem antrópica se modificara. O velho dialeto imediatamente acolhera, segundo uma consolidada tradição, línguas misteriosas, enquanto ia acertando as contas com habilidades fonadoras diversas, com sintaxes e sentimentos outrora muito distantes. A pedra cinzenta dos prédios exibia inscrições inesperadas. Antigos tráficos lícitos e ilícitos se misturavam aos novos. O exercício da violência se abria a novas culturas. Foi a vez em que se difundiu a notícia do cadáver de Gigliola nos Jardinzinhos. No momento, não se sabia que ela havia morrido de infarto e pensei que a tivessem assassinado. Seu corpo emborcado no chão era enorme. Como deve ter sofrido com aquela sua transformação? Ela, que tinha sido bonita e se casara com o lindo Michele Solara. Eu ainda estou viva, pensei, e no entanto já não consigo me sentir diferente desse corpo grande e estirado sem vida nesse local deplorável. Desse modo deplorável. Era assim. Mesmo me cuidando obsessivamente, eu já não me reconhecia mais. Tinha um passo cada vez mais incerto. Toda manifestação minha já não era aquela a que me habituara várias décadas. Na juventude me sentira tão diferente de Gigliola e agora me dava conta de que era como ela. Jalila não parecia se importar com a velhice. Gesticulava com energia, estrilava, fazia largos sinais de saudação. Não lhe perguntei pela enésima vez sobre seu texto eventual.
Qualquer coisa que ela me houvesse dito, tinha certeza de que não me animaria. Agora eu não sabia mais como sair da depressão, a que me agarrar. O problema não era mais a obra de Lila, sua qualidade, ou pelo menos eu não precisava sentir aquela ameaça para perceber que o que eu tinha escrito desde o final dos anos 1960 até aquele momento tinha perdido peso e força. Não falava mais a um público como achei que tivesse feito por décadas, não tinha leitores. Em vez disso, naquela ocasião tristíssima de morte, me dei conta de que a própria natureza de minha angústia se modificara. Agora me angustiava que nada de mim duraria no tempo. Meus livros tinham visto a luz cedo demais, e eu, com seu pequeno êxito, me haviam dado por décadas a ilusão de estar empenhada num trabalho significativo. Mas, de repente, a ilusão perdera força, e agora eu já não conseguia acreditar na relevância de minha obra. Por outro lado, também para Lila tudo havia passado. Levava uma vida obscura, fechada no pequeno apartamento de seus pais. Enchia o computador de sabe-se lá que impressões e pensamentos. Todavia, eu imaginava, havia a possibilidade de que seu nome, fitinha ou não que fosse, justo agora que ela era uma mulher velha, ou quem sabe, depois de morta, permaneceria ligado a uma obra única e de grande relevo. Não os milhares de páginas que eu tinha escrito, mas um livro de cujo sucesso ela jamais gozaria como gozei dos meus, e que, no entanto, duraria no tempo e seria lido e relido por centenas de anos. Lila tinha aquela possibilidade, e eu a desperdiçara. Meu destino não era diferente do de Gigliola. O dela, talvez sim. 51. Por um período deixei o tempo correr. Trabalhava pouquíssimo e, por outro lado, nem na editora nem em qualquer outro lugar me pediam colaborações. Não via ninguém, dava apenas longos telefonemas às minhas filhas, insistia para que me passassem os netos, aos quais eu falava imitando voz de criança. Agora Elsa também tinha um menininho chamado Conrad, e Dedê havia dado uma irmãzinha Hamid, que resolveu chamar de Helena. Aquelas vozes infantis, que se exprimiam com grande precisão, me faziam lembrar de Tina. Nos momentos de maior tristeza, eu tinha cada vez mais certeza de que Lila escrevera a história detalhada de sua filha, cada vez mais certeza de que a misturara a história de Nápoles com a ingenuidade petulante da pessoa inculta que, no entanto, talvez por isso mesmo, acabava alcançando resultados prodigiosos. Depois me dava conta de que se tratava de fantasia minha. Sem querer, somava apreensão, inveja, rancor, afeto. Lila não tinha aquele tipo de ambição, nunca tinha tido ambições. Para pôr de pé qualquer projeto com o nosso próprio nome, é preciso ter amor de si, e ela mesma me dissera, não se amava, não amava nada de si. Nas noites de maior depressão, eu cheguei a imaginar que ela tivesse perdido a filha para não se ver reproduzida em toda sua antipatia, em toda sua reatividade ruim, em toda sua inteligência sem escopo. Queria se apagar porque não se tolerava. Fizera isso continuamente, durante a vida toda, a começar por seu fechamento em um perímetro sufocante, limitando-se de maneira crescente justo quando o planeta já não queria ter fronteiras. Nunca havia pegado um trem, nem para ir a Roma, nunca subira em um avião. Sua experiência era reduzidíssima e quando eu pensava nisso, lamentava por ela. Ria, me lamentava com um breve gemido, ia até o computador, escrevia para ela o enésimo e-mail para dizer: venha me encontrar, vamos ficar um pouco juntas. Naqueles momentos eu dava por certo que não havia nem nunca haveria um original de Lila. Eu sempre a supervalorizara. Dela não viria nada de memorável, o que me tranquilizava e ao mesmo tempo, sinceramente, me entristecia. Eu amava Lila, queria que ela durasse, mas queria que fosse eu a fazê-la durar. Achava que era minha missão. Estava convicta de que ela mesma, desde menina, me atribuíra essa tarefa. 52. O relato que mais tarde intitulei Uma Amizade nasceu naquele estado de suave esgotamento, em Nápoles, numa semana de chuva. É claro que eu sabia estar violando um pacto não escrito entre mim e Lila e também sabia que ela não suportaria aquilo, mas acreditava que, se o resultado fosse bom, no final ela me diria: obrigada, eram coisas que eu não tinha coragem de dizer nem a mim e você falou em meu nome. Há essa presunção em quem se sente predestinado às artes, sobretudo à literatura, trabalha-se como alguém que tivesse recebido uma investidura, mas de fato ninguém jamais nos investiu de coisa nenhuma. Fomos nós que demos a nós mesmos a autorização para sermos autores, mas lamentamos quando os outros dizem: essa ninharia que você fez não me interessa, aliás, me entedia. Quem lhe deu o direito?
Escrevi em poucos dias uma história que durante anos, desejando e temendo que Lila estivesse escrevendo, tinha acabado por imaginar em cada detalhe. Fiz porque tudo o que vinha dela ou o que eu lhe atribuía me dava a impressão, desde menina, de ser mais significativo e mais promissor do que aquilo que vinha de mim. Quando terminei a primeira redação, estava num quarto de hotel com uma varandinha de onde se tinha uma bela vista do Vesúvio e do hemiciclo acinzentado da cidade. Poderia ter chamado Lila pelo celular e dizer: escrevi sobre mim, sobre você, Tina, Ima. Quer ler? São só 80 páginas. Passo em sua casa. Posso ler em voz alta para você. Não fiz por temor. Ela me proibira expressivamente não só de escrever a seu respeito, mas também de usar pessoas e histórias do bairro. Às vezes em que acontecera, mais cedo ou mais tarde, ela achou um jeito de me dizer, até com dor, que o livro era ruim, que ou se é capaz de contar as coisas exatamente como aconteceram em sua proliferação sem ordem, ou se trabalhava com a imaginação inventando um fio para si, e eu não soubera fazer nem isso, nem aquilo. De modo que eu deixei para lá e me tranquilizei dizendo: vai ser como sempre foi. Ela não vai gostar do livro, vai fazer de conta que nada aconteceu e daqui a uns anos vai dar a entender, ou me dirá com clareza, que eu devo buscar resultados melhores. Na realidade, pensei, se fosse por ela, eu nunca deveria ter publicado uma linha sequer. O livro saiu. Fui surpreendida por uma aceitação que não recebia há tempos e, como precisava disso, me senti feliz. Uma amizade evitou que eu entrasse na lista de escritores que todos consideravam mortos, mas que ainda estão vivos. Os livros antigos recomeçaram a vender. Reacendeu-se o interesse por minha pessoa. A vida, malgrado a velhice incipiente, retornou plena. Mas aquele livro, que a princípio considerei o melhor que eu já tinha escrito, em seguida passei a desprezá-lo. Foi Lila quem me fez odiá-lo, recusando de todas as maneiras se encontrar comigo, discuti-lo comigo, até me insultar e encher de tapas. Liguei para ela insistentemente, mandei muitos e-mails, fui ao bairro, conversei com Rino, nunca mais deu notícias. Por outro lado, o próprio filho nunca me disse: ela faz isso porque não quer te ver. Ele foi vago como sempre, balbuciou: você sabe como ela é. Está sempre circulando por aí. O celular ou está desligado ou ela o esquece em casa. Às vezes nem volta para dormir. Assim precisei admitir que nossa amizade tinha terminado. 53. De fato, não sei o que a ofendeu. Se um detalhe, se a história inteira. Na minha opinião, uma amizade tinha o mérito de ser linear. Era síntese narrativa, com todos os disfarces do caso sobre nossas duas vidas, desde a perda das bonecas até a perda de Tina. Em que eu havia errado? Pensei por muito tempo que ela se chateara, porque na parte final, mesmo recorrendo à fantasia mais que noutros pontos da história, eu contara o que de fato tinha acontecido na realidade. Lila tinha valorizado Ima aos olhos de Nino e, ao fazer isso, se distraíra e assim perdera Tina. Mas, evidentemente, aquilo que na ficção do relato serve com toda a inocência para chegar aos corações dos leitores se torna uma infâmia para quem percebe ali o eco dos fatos que realmente viveu. Enfim, por um longo período acreditei que o que garantiu o sucesso do livro foi justamente o que mais machucou Lila, mas depois mudei de opinião. Me convenci de que a razão de sua recusa estava em outro lugar, em meu modo de narrar o episódio das bonecas. Eu tinha exagerado artificiosamente o momento em que elas desapareceram no escuro porão. Tinha potencializado o trauma da perda e, para obter efeitos comoventes, tinha usado o fato de que uma das bonecas e a menina desaparecida tinham o mesmo nome. O conjunto havia induzido programaticamente aos leitores a conectar a perda infantil das filhas falsas à perda adulta da filha verdadeira. Lila deve ter achado cínico e desonesto o fato de eu ter recorrido a um momento importante de nossa infância, a sua menina, a sua dor, para comover meu público. Mas estou reunindo apenas hipóteses. Precisaria me confrontar com ela, ouvir suas discordâncias, poder me explicar. Às vezes me sinto em culpa e a entendo. Às vezes a detesto por ter escolhido me excluir de sua vida tão nitidamente e justo agora, na velhice, quando precisaríamos de proximidade e solidariedade. Ela sempre agiu assim. Quando eu não me dobro, ela me exclui, me pune, me estraga até o prazer de ter escrito um bom livro. Estou no limite. Esse seu jeito de encenar o próprio sumiço, além de me preocupar, me exaspera. Talvez a pequena Tina não seja o ponto, talvez não seja o ponto nem seu fantasma, que continua a obcecá-la tanto na forma da menina de quase 4 anos, a mais resistente,
quanto na forma lábil da mulher que hoje, assim como Ima, teria 30 anos. O ponto, sempre e simplesmente, somos nós duas. Ela quer que eu dê o que a sua natureza e as circunstâncias a impediram de dar, e eu, que não consigo dar o que ela pretende, ela, que se irrita com a minha insuficiência e por birra quer me reduzir a nada, assim como fez consigo e eu, que escrevi meses e meses e meses para lhe dar uma forma que não perca os contornos e superá-la e acalmá-la e assim, por minha vez, me acalmar. Epílogo. Restituição. 1. Eu mesma não consigo acreditar. Terminei esse relato que achei que não terminaria nunca. Terminei e o reli pacientemente, não tanto para cuidar um pouco da qualidade da escrita, mas para verificar se, mesmo numa única linha, seria possível encontrar a prova de que Lila se infiltrou em meu texto e decidiu contribuir para escrevê-lo. Mas tive de admitir que todas essas páginas são só minhas. Lila não fez o que várias vezes ameaçou fazer: entrar em meu computador. Talvez nem fosse capaz disso, e essa foi por muito tempo minha fantasia de velha senhora ignorante de redes, de cabos, conexões e doentes eletrônicos. Lila não está nessas palavras. Há apenas o que eu fui capaz de fixar, a menos que, de tanto imaginar o que e como ela teria escrito, eu já não esteja em condições de distinguir o meu e o dela. Durante esse trabalho, muitas vezes liguei para Rino e perguntei de sua mãe. Não se sabe nada sobre ela. A polícia limitou-se a convocá-lo 3 ou 4 vezes para lhe mostrar o cadáver de mulheres idosas e sem nome. São tantas que desaparecem. Em 2 ocasiões, tive de ir a Nápoles e o encontrei no velho apartamento do bairro, um espaço mais escuro e mais decrépito do que nunca. De Lila realmente não havia mais nada. Faltava tudo o que tinha sido dela. Quanto ao filho, me pareceu mais distraído do que de costume, como se a mãe tivesse saído definitivamente até de sua cabeça. O que me fez voltar à cidade foram 2 funerais. Primeiro do meu pai, depois o de Lídia, a mãe de Nino. Mas faltei ao enterro de Donato, não por ressentimento, apenas porque estava no exterior. Quando fui ao bairro para o enterro do meu pai, havia uma grande agitação porque tinham acabado de assassinar um jovem na frente da biblioteca. Naquela ocasião, pensei que essa história poderia continuar indefinidamente, narrando ora o esforço de jovens sem privilégio para melhorar de vida pescando livros entre velhas prateleiras, como eu e Lila fizemos na infância, ora a meada de conversas sedutoras, promessas, enganos e sangue que impede minha cidade e o mundo de qualquer melhora verdadeira. Quando voltei para o enterro de Lídia, era um dia nublado. A cidade parecia tranquila, e eu também me sentia tranquila. Depois Nino chegou e só fez falar em voz alta, brincar, até rir, como se não estivéssemos no enterro de sua mãe. Achei-o corpulento, inchado, um homenzarrão corado de cabelos bem ralos que não parava de se autocelebrar. Foi difícil me livrar dele depois do enterro. Não queria ouvi-lo nem vê-lo na minha frente. Me dava a impressão de um tempo desperdiçado, um esforço inútil que eu temia que ficasse em minha cabeça espalhando-se sobre mim, sobre tudo. Na ocasião de ambos os funerais, me organizei com antecedência para fazer uma visita a Pasquale. Nesses anos, fiz isso sempre que pude. Ele estudou muito na prisão, conseguiu um diploma, recentemente se formou em geografia astronômica. Se eu soubesse que para tirar um diploma e se formar bastava ter tempo, ficar fechado num lugar sem se preocupar em ganhar o dia e aprender disciplinadamente de cor páginas e páginas de alguns livros, eu teria feito antes. Me disse certa vez num tom zombeteiro. Hoje é um senhor idoso, se expressa de modo tranquilo, está bem mais em forma que Nino. Comigo raramente recorre ao dialeto, mas não se desviou nenhuma vírgula do círculo de ideias generosas em que seu pai o cercou desde menino. Quando o encontrei depois do enterro de Lídia e lhe falei de Lila, ele caiu na risada. Deve estar fazendo suas coisas inteligentes e fantasiosas em algum canto, murmurou. E se comoveu lembrando-se daquela vez em que nos encontramos na biblioteca do bairro, quando o professor dava prêmios aos leitores mais assíduos e a mais assídua foi Lila, seguida de toda a família, ou seja, sempre de Lila, que pegava livros abusivamente com as carteirinhas dos parentes. Ah, Lila, a sapateira. Lila, que imitava a mulher de Kennedy. Lila, a artista e decoradora. Lila, a operária. Lila, a programadora. Lila sempre no mesmo lugar e sempre fora de lugar. Quem levou Tina? Perguntei a ele. Foi Solara? Tem certeza? Sorriu com os dentes muito maltratados.
Entendi que não estava me dizendo a verdade, talvez não a conhecesse nem se interessasse por ela, mas estava proclamando sua fé indiscutível, fundada na experiência primária da prepotência, na experiência do bairro que, apesar das leituras que tinha feito, do diploma que conseguira, das viagens clandestinas para lá e para cá, dos crimes que tinha cometido ou que assumira para si, continuava sendo a marca de toda sua certeza. Me respondeu: quer que eu também lhe diga quem matou aqueles 2 merdas? De repente li em seu olhar algo que me deu horror, um rancor inextinguível, e disse que não. Ele balançou a cabeça, mantendo ainda o sorriso no rosto, e murmurou: você vai ver que, quando decidir, Lila vai reaparecer. Mas o fato é que não havia mais vestígio dela. Naquelas 2 ocasiões de luto, passei pelo bairro, perguntei a esmo por curiosidade. Ninguém mais se lembrava dela, ou talvez fingissem. Não pude falar dela nem com Carmen. Roberto tinha morrido. Ela deixou a bomba de gasolina e foi morar com um dos filhos em Formia. Então, para que serviram todas essas páginas? Eu pretendia agarrá-la, revê-la ao meu lado, e vou morrer sem saber se conseguir. Às vezes me pergunto onde ela se dissolveu. No fundo do mar? Dentro de uma fenda ou de um túnel subterrâneo cuja existência só ela conhece? Numa velha banheira cheia de um ácido poderoso? Dentro de um fosso carbonário de outros tempos, daqueles a que dedicava tantas palavras? Na cripta de uma igrejinha abandonada na montanha? Numa das tantas dimensões que ainda não conhecemos, mas Lila sim, e agora ela está lá, ao lado da filha. Vai voltar? Vão voltar juntas, Lila velha, Tina mulher madura? Nessa manhã, sentada na sacadinha que dá para o rio Pó, estou esperando. 2. Tomo café todo dia às 7. Vou até a banca de revistas na companhia do labrador que peguei recentemente. Passo boa parte da manhã no Parque Valentino, brincando com o cachorro, folheando os jornais. Ontem, ao voltar para casa, encontrei sobre minha caixa de correspondência um pacote mal confeccionado com folhas de jornal. Peguei-o com perplexidade. Nada testemunhava que tinha sido deixado para mim, e não para algum outro inquilino. Não havia um bilhete de acompanhamento, nem meu sobrenome escrito a caneta em algum lugar. Abri com cautela um lado do embrulho e foi o suficiente. Tina e Nu saltaram da memória antes mesmo que as libertasse inteiramente do invólucro. Reconheci de imediato as bonecas que, uma depois da outra, quase 6 décadas antes, tinham sido jogadas. A minha por Lila, a de Lila por mim, no subsolo do bairro. Eram mesmo as bonecas que nunca reencontramos, embora tivéssemos descido ao fundo da terra para buscá-las. Eram aquelas que Lila me impelira a buscar na casa de Dom Aquile, ogro e ladrão, e Dom Aquile disse que não estava com elas, e talvez tenha imaginado que quem as roubara foi seu filho Alfonso, e por isso nos ressarciu com dinheiro para que comprássemos outras. Mas com aquele dinheiro nós não compramos bonecas. Como poderíamos substituir Tina e Nu? Mas Mulherzinhas, o romance que induzira Lila a escrever A Fada Azul e que me levou a me tornar o que eu era hoje, a autora de muitos livros e principalmente de uma novela de notável sucesso que se chamava Uma Amizade. A entrada do prédio estava silenciosa, dos apartamentos não viam vozes nem rumores. Olhei ao redor ansiosa. Queria que Lila despontasse da escada A ou B ou da guarita deserta do porteiro, magra, grisalha, as costas encurvadas. Desejei mais que qualquer coisa, desejei mais que um retorno inesperado de minhas filhas com os netos. Esperava que me dissesse com seu jeito debochado de sempre: gostou do presente? Mas não foi o que aconteceu, e caí no choro. Então foi isso que ela me fez. Tinha me enganado, tinha me arrastado para onde bem quis, desde o início de nossa amizade. Durante toda a vida tinha contado uma história, sua, de redenção, usando meu corpo vivo e minha existência. Ou talvez não. Talvez aquelas 2 bonecas que haviam atravessado mais de meio século e vieram parar em Turim significavam apenas que ela estava bem e que gostava de mim, que tinha rompido as barreiras e finalmente pretendia girar o mundo, agora não menos miúdo que o seu, vivendo na velhice segundo uma nova verdade, a vida que na juventude lhe proibiram e que se proibira. Subi de elevador, me fechei em meu apartamento, examinei as 2 bonecas com cuidado, senti seu cheiro de mofo, coloquei-as contra o dorso dos meus livros. Ao constatar que eram pobres e feias, fiquei confusa. Diferentemente do que ocorre nos romances, a vida verdadeira, depois que passou, tende não para a clareza, mas para a obscuridade. Pensei, agora que Lila se fez ver tão nitidamente, devo resignar-me a não vê-la nunca mais.
Se você ouviu o livro até aqui, que tal fazer uma doação de qualquer valor para ajudar o canal? Agora o Som dos Livros tem um botão Valeu, mas você também pode usar a chave Pix, que é somdoslivros@gmail.com, ou é só usar o QR Code que aparece na tela. Assim você me ajuda a continuar com esse trabalho e a tornar esse mundo um lugar melhor e mais inclusivo para todos. Eu me chamo Carla e você é sempre bem-vindo por aqui. Até o próximo audiolivro aqui no canal e se quiser ouvir as melhores citações, é só conferir a página do Som dos Livros no Instagram. Fim do livro História da Menina Perdida, de Helena Ferrante.